Black Mirror, a 7ª temporada. Sabe que eu perdi esse ano? Eu nem tava monitorando assim saca? Tipo, eu não tava esperando que já ia lançar, eu nem tinha me ligado nessa, sabe? Nem tchungas. Eu também fui pego de surpresa também, tá? Eu não vou te enganar, não, que eu fui pego de surpresa. Estreou e caramba, sinceramente, olha eu parecendo que eu tô aqui num pub, né? Fumaça aqui comendo aqui, ó. Parece que eu tô num pub de Londres aqui. Ai, meu Deus. Copão de cerveja daquele. Eu tenho meu copo de caveira aqui, ó. Tô com o copinho de caveira, tradicional copinho de caveira, ó. Lotado de água gelada. Olha aí, ó. Aí, ó. Olha ele aí. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom, gente. É isso, né? Então, mas não tá. Assim, Charlie Brooker é um cara muito. Demora pra sair, né? As séries, mas por algum motivo. Não sei, Black Mirror é meio. Porque talvez por ser angustiante, tu não fica naquele negócio, aquele hype todo, né? Meu Deus, falta uma semana pra estrear, né? Tipo, sei lá, A Casa dos Dragões, né? Então, você fala assim, se aparecer, eu assisto, né? Porque tu já sabe que vai te deixar angustiado, né? Fala assim, caraca, vai vir coisa por aí, né? Aí você fala, meu. Eu vi porque eu vi no YouTube assim, análise do primeiro episódio de Black Mirror. Eu falei, ué, primeiro episódio de Black Mirror, gente. Nossa, surpreendente, né, gente? Ah, ficou legal aqui. Tô vendo a gente aqui no YouTube. Está aparentemente com a voz normal da gente, de boa, pegou legal. No sábado a gente gravou um Masmorra Classic, tá ligado? Finalmente, né? E caraca, fazia muito tempo que a gente não gravava, né? E quem chegar aqui depois, né? Às vezes a gente tá aqui nos papos aleatórios, não começamos a falar ainda, né? Mas eu fiz um vídeo lá pro meu canal, ó, até deixei aqui, ó. Se inscreva no canal, @AngelicaHellish, reclamando do headset, dos fones, né? Da Edifier, que pela segunda vez eu tô mandando pra eles, né? Então, quem quiser conhecer um pouco mais das tragédias do cotidiano, é isso, né? Tu pegar 400 pau de uma grana que tu não tem pra gastar e descobrir que não tem como ficar usando fone, né, Alan, né? A foda, né? Pô, esse foi brabo, tá? Foi brabo. Esse aí foi brabo. Um fone de 400 pratas. E assim, eu sou uma pessoa que eu costumo dar muita sorte com fone, né? Não sei tu. O Logitech aí que eu tenho, esse aqui eu acho que é o segundo. O primeiro eu ganhei de presente, foi até do Bruno Gunter, né? Porque o Bruno ele viajava todo ano, né? Para os Estados Unidos, né? Aí eu até perguntei, sabe aquelas pessoas perguntam, pô, se der me traz não sei o que lá, porque era mais difícil de arrumar. Aí a gente acabou tendo aquele pó de breja lá e ele acabou me presenteando, né? Eu ia pagar e o caramba, eu fiquei muito contente, assim, uma surpresa. E dura muito, muito, muito. São muito bons esses headsets aqui da Logitech, sabe? São bons mesmo. Eles ficam com a bateria velha e tudo, mas eles funcionam, tem um som maravilhoso. Só que tá um negócio, né, Alan? A gente tá conversando sobre isso. Tu ficar gravando podcast ou fazendo live com esses fones... são quentes, esquenta a nossa orelha, ou então eu tô editando, aí calor, saca? Dá uma angústia, né? Dá uma neurose, né? Você fala, meu, pelo amor de Deus, né? Legal, já tem gente online aí. Eu que sou acostumado com jogo, né? De game, eu fico incomodado. Quando eu tô jogando, parece que é diferente. Quando eu tô jogando, eu tô calado na maior parte do tempo, então... Mas quando você tá falando, aquele negócio fica aqui na cabeça, daqui a pouco a orelha tá doendo, tá quente, tá apertando. Não, e tipo, você tá assim, né, meu? Você tá editando e o tempo passando, o calor, e tu suando, e o fone no ouvido, e tu fala, meu Deus, começa a dar uma angústia, né? E detalhe que esse fone que eu tinha aí, que eu até fiz vídeo reclamando, basicamente o fone é um fone até gamer, cara. Nem gamer eu sou. Eu não sou gamer, é aquele tipo de fone que sabe quando diz que no jogo tem alguém andando numa distância, tu consegue escutar perfeitamente, ele é super sensível, ele tem um som inacreditável. Mas aí, né, é isso. Então vamos conversar um pouquinho aqui. Quem tiver online aqui, dá um oi pra gente, dá um salve aqui no chat, só pra gente poder falar o seu nome, tá? A gente já deu boa noite aqui também, eu até dei boa noite com o perfil do Masmorra, né? E tal, já dá aquele salve pra gente.
Deixa eu até... É que eu não tô abrindo... Na Twitch eu não consigo ficar monitorando muito. Não é nem que eu não consigo, acaba me atrapalhando. Eu prefiro ficar olhando esses detalhes aqui do próprio YouTube, tá? Mas é isso, né, Alan? Estreou a 7ª temporada de Black Mirror. Do jeito que eu falo, parece que tô triste, né? Estreou a 7ª temporada de Black Mirror. E, cara, olá, ó quem tá com a gente, o Arão Neres. Boa noite, tudo bem, Arão? Tudo bom contigo? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Depois você coloca as suas opiniões aí, seus episódios favoritos. Marcelo Ribeiro também, boa noite. Que é isso, a Angélica tá revoltada e fumando. Não é... Infelizmente andei fumando, viu, gente? Andei fumando, a ansiedade andou pegando muito forte. Eu tô aqui parecendo... que vocês não sei se vocês assistem The IT Crowd, né? Aquela série maravilhosa. Que tem um episódio que a personagem fica fumando desesperada. Sou eu, né? Cheia de ansiedade, volta e meia eu tô fumando. Mas tá tudo bem, gente, tá tudo bem. tô controlada. Mas aqui nós temos uma temporada que é interessante, Alan, até antes da gente comentar sobre os episódios, que as pessoas que eu tô seguindo no Facebook e tal, as pessoas falam de episódios diferentes, sabe? O que as tocou de maneiras diferentes, né? Eu sei que tu tem as tuas opiniões, tem episódio que tu odiou, tem episódio que eu achei... Não é nem que eu odiei, eu só achei bobo, sabe? Assim, achei que haviam coisas assim para facilitar no roteiro, né? Para o roteiro chegar do ponto A pro ponto B, né? Mas se tiver episódios que, pelo amor de Deus, eu chorei com um deles, né? O episódio que é aquele... Acho que é o penúltimo, né? Aquele ali eu chorei das fotos, né? Do cara, né? Aquilo ali, nossa, aquilo doeu fundo, né? Porque fala com a gente diretamente, né? Nosso passado, as coisas que a gente fez, que a gente não recorda e foram erradas, né? Às vezes você queria poder voltar, né? Mas é muito interessante, vamos falar sobre isso. Temporada passada eu achei que tiveram episódios bons, viu, Alan? Eu gostei muito daquele... Eu gosto quando a Netflix apresenta coisas que criticam a própria Netflix. Porque, por exemplo, aquele episódio lá que John é horrível, né? O nome dele é John Enfield, que tem até a Salma Hayek e tal. Tem um negócio, tem um momento que aparece a Netflix fala de IA, né? É interessante porque é uma coisa que a gente tá vivendo mais fortemente até agora, né? De os atores terem suas imagens gravadas e serem utilizadas ali IA, né? Então eu gostei de algumas coisas da temporada passada, sim. Do Lock Henry, que eu achei sinistro, que é do serial killer. Não sei se tu lembra, né? Que o cara vai visitar a mãe e o pai e descobre terrivelmente que eles eram uns psicopatas, assim, do mesmo sinistro, né? Então tem muita coisa boa, como às vezes tem coisa meio boba, né? Você fala assim, pô, ok. É um episódio, né? É assim, né? É um episódio, né? Mas aqui, até aproveitando para comentar contigo, a gente já vai puxando, eu também te pergunto as suas opiniões, né? Quem tiver no chat também coloquem as suas aí. Primeiro episódio da temporada é um episódio que todo mundo ficou muito baqueado com o episódio, porque é o Pessoas Comuns, né? Que é um episódio incrível, que eu falei do The IT Crowd, é com o cara do The IT Crowd. Ele é o marido. Não sei se tu lembra, ele fica falando, ligue e desligue seu computador, né? É muito engraçado essa série. Sempre quando eu tô muito chateado, eu assisto que melhora meu humor na hora, né? Então... E a esposa participa do Silo. Exatamente, participa do Silo, tem uma série dela também que é muito boa. Deixa eu ver aqui, deixa eu até abrir aqui o MDB, gente. Aguenta aí, porque aí eu tenho todo o elenco, né? Que eu tô em outra aba aqui. É a Rashida Jones. Rashida Jones, também é do The Office, né? E tal, né? Parks and Recreation. Parks and Recreation. Eu adoro essa atriz, eu acho ela absolutamente fantástica. E nesse papel aqui, então, você fica emocionado e muito angustiado, né? Que a Rashida Jones tá maravilhosa mesmo. Deixa eu só clicar. Eu achei que eles começaram bem. O primeiro episódio, eles botaram 2 atores conhecidos. Eles botaram a história mais Black Mirror da temporada. É essa a história, né? Porque, se você lembrar, Black Mirror era muito pesado as primeiras temporadas. Todo episódio você acabava mal. Tem isso. Eu assisto Black Mirror e também tenho esse sentimento. Eu falo assim, meu Deus, como é que eles vão agora deixar a gente angustiado, né? Qual que é o próximo tópico? E aqui, né, com essa história aqui, que é a direção de Eric Punkin. Deixa eu ver se é.
É uma mulher, Ellie Pankel. Eu não conheço essa diretora, tá? Mas aqui você tem roteiro, do Charlie Brooker junto com o Bishak Haley. E temos aqui, como você falou, Rashida Jones, o Chris O'Dowd, é o nome dele, Chris O'Dowd. Tem a Tracy Ellis Ross, que faz, vamos colocar aqui, eu brinquei até que ela é a Netflix na história, né? Ela é praticamente uma Netflix, uma Max, uma Disney, né? É assustador, né? E é uma história que tem uma professora, né? A Rashida faz uma professora, o marido dela faz uma espécie de... Não sei, trabalha numa empreiteira, né? Em obras, né? E tal, aquele trabalho braçal, né? Parece que ele é soldador. Isso, soldador, né? E são pessoas visivelmente sem grana, né? Pessoas comuns, né? Como o próprio episódio diz, né? Pessoas comuns, né? Não tem uma classe, uma vida assim, confortável, né? Uma vida que é ali, né? No limite, como todos nós, né? Uma boa parte do tempo. E a dado momento, eles têm uma relação muito bonita, né? Você tem isso logo no começo do episódio, que é aquele negócio deles acordando, eles se beijando, né? E tal. Tem uma coisa da comemoração do casamento, que é sempre num lugar muito específico, né? Onde comem sempre o mesmo hambúrguer, né? E é interessante nesse episódio que é claro que essa história, a gente sabe que tudo isso vai desmoronar, né, gente? Porque ela tem dores de cabeça e ela acaba tendo uma síncope, né? Ela parece que ela vai ficar em coma direto, né? Uma parada assim, né? Sim. Ela teve não é um derrame, é como se fosse um derrame, mas uma parte do cérebro dela desligou e ela vai ficar um vegetal, né? Talvez. Exatamente. E aí que chega essa personagem aqui, que é a Gaynor, né? Que ela é uma personagem do River Mind, o nome do produto, né? O marido vai lá no hospital, vai desesperado, né? Não quer nem aceitar, né, que isso está acontecendo. Ela fala: a gente tem aqui uma solução maravilhosa para você. Aí ele vai escutando, como nós escutaríamos, né? Isso que é interessante, fala assim: mas eu não tenho dinheiro, então qual espécie de solução que tu quer trazer? Ela fala: não, é ótimo. Ela mostra assim, né, num tablet, fala: ó, nós vamos transferir os dados parte da memória da sua esposa para o nosso servidor. E aí vai ser depois, ela vai ser conectada ali de maneira remota. E como se ela fosse um chip de celular, né? Porque tem muito a ver com antenas, né? E cobertura, né? E aí ela vai poder ter uma vida normal e tal. Você vai ficar, a princípio, só em uma espécie de local ali, né? Não pode viajar, por exemplo, né? Só onde tem cobertura. Porém, a empresa tem toda a intenção, né, de aumentar muito essa cobertura. Vai ter muitas viagens. Isso aqui é uma solução muito boa, né? E aí ele arruma grana, né, para fazer a cirurgia, né? E consegue realmente... A cirurgia é gratuita. A cirurgia é gratuita. Isso. Se ela fizer o procedimento. Se ela fizer o procedimento, tá. Aí, no caso ali, eles voltam a ter uma vida... do jeito como eles têm uma vida comum, né? E aí começam os problemas, né? Porque, né, é aqui que a história vai ficando angustiante. Primeiro que tem um personagem, acho que é importante a gente comentar, que é um cara do serviço do marido dela, lá o nome dele é Mike, né? Que o cara basicamente adora ver... É uma coisa muito... Quando a gente pensa nesses desafios do Discord, né, e tal... O cara gosta de ver as pessoas, é uma espécie de parada que tu entra, tu vai ganhar uma grana, mas tu tem que fazer o que as pessoas mandam. Tem gente arrancando o dente, gente tomando... Coisa de Deep Web aquilo. Coisas sinistras, e por aí vai, né? E ele vai levando a vida, só que aí do nada começa, por exemplo, ela fazer comerciais, propagandas, AD, gente, AD. E eu acho que isso passar na Netflix é um deboche da gente, mas tudo bem, né? É o tal negócio, né? Porque hoje em dia a situação Netflix, ou Disney, ou Max, não importa o que seja, vai ter AD. Amazon. Amazon, Prime Video. Eu da Amazon na hora. Tem AD, é um saco, tem AD. Eles vão no próximo aniversário, eles vão sair do estado. É como se fosse da cidade do lado que eles estão indo. Pluf, a mulher desliga na hora. A cobertura não era apenas uma coisa parcial, não, né? A gente fica meio que sem entender que parece que eles dão download do cérebro inteiro da pessoa, porque quando ela passa do limite, puf,
ela apaga. Não é como se ela perdesse só a memória, alguma coisa, não. Ela perde tudo. Ela desliga, ela desliga como se fosse um aparelho, né, mesmo, né? A cobertura, como se ela fosse um celular, né? Isso. Um Bluetooth, quando você afasta muito do sinal, que começa a cortar e cai, ela fica igualzinho. O Marcelo falou que o episódio favorito dele foi o Eulogy. Vamos chegar lá também. Eu achei que foi impactante esse episódio aí, foi impactante. Mas esse primeiro episódio, com essas questões, né? Porque primeiro eles vão começando a trazer esse negócio de, como você falou, ela desliga, né? Vão falar com ela. Toda hora vão falar com essa personagem, que ela é toda simpática, né? Toda, vai tudo melhorar. Isso aqui é uma coisa, uma constância, vai passar. E quando ela começa a falar os comerciais, e detalhe, né? São comerciais sensíveis à situação. Então, quando vai uma criança falar um problema pra ela começa a falar de religião. Vai em church, não sei o que lá.com. Dá uma merda pra ela. E vai começando a dar merda sem fim, porque aí o plano de vocês agora é básico, ele só vem com AD, vocês têm que ir pro super, né? Aí depois com o próximo problema, o super já é o básico, não existe mais o que vocês tinham, vocês têm que ir pra tal. E a grana vai encolhendo, até o momento que, né, pra quem assistiu, né, ele vai começar a fazer o quê? Ele vai justamente entrar naquele site lá onde ele aceita os desafios para fazer as coisas, né? E é muito triste, né, Alan? Porque você vai vendo, assim, o que é o capitalismo, né? Você vai vendo ele não tem grana nem para certas paradas, né? Por exemplo, tem uma noite super premium, né? Que no final é ela que aproveita muito mais que ele, mas não deixa de ser engraçada, né? Porque ela vê os velhinhos lá no bar, né, cantando, e ela vê como se fosse The Mamas and the Papas, né, cantando, né? O hambúrguer que ela reclama no começo, que era bem mais ou menos, quando ela come, nossa, que é a melhor comida do mundo. E a gente fica emocionado e triste e feliz pelo Mike. Porque a gente vê que o Mike tá ali fazendo tudo que pode por ela. É muito legal isso. O personagem dele é lindo, né? Ele faz qualquer coisa por ela. Eu pensei que em algum momento ele fosse falar, olha só, chega disso, não tô mais agora. Não, ele vai até o final. Vai até é um amor maravilhoso, né? E dolorido, né? Porque é isso que deixa a gente ali, né? Porque você sabe, ele não tá transmitindo pra ela as coisas que ele tá fazendo, né? E tá, uma hora ele tá sem dente, ela não sabe o que ele tá fazendo. Tem uma hora que ele faz até dar a entender que é alguma coisa meio erótica que os caras exigem ali. Ele tá com uma luva que tem uma espécie de dildo ali embutido. E é uma coisa triste, até né? Até o momento que alguém paga pra ele tirar a máscara. E quando paga pra tirar a máscara, o amigo... Nossa, aquele cara... Ele vai lá e sacaneia ele na frente de todo mundo. Aquele cara é terrível, né? E dá uma merda, né? Aí que vai dar uma merda mesmo. Porque ele vai bater no cara, o cara acaba sofrendo um acidente. Eu acho que alguma máquina lá acaba atropelando o cara. Não dá a entender se ele morreu, parece que não, né? Mas ele feriu e o cara agrediu. É mandando embora. E se as coisas estavam ruins pra ele, pra ela também vão ficando, porque ela é cobrada pela diretora, né? O que você tá... O que você tá fazendo? Você tá falando pras crianças? Você acabou de falar... A mãe dessa criança tá com ódio de ti? A diretora falando, ela manda um ad pra ela e depois o que... Fala assim, você que tem mais de 50, entre no site para encontro.com. Aí a mulher, eu não tenho 50, eu tenho 49. E acaba, né? Tão triste, é muito triste. Uma risada tão grande nessa hora. Mas Black Mirror tem essa coisa de ser triste e acabar às vezes sendo engraçado também, né? Porque o Charlie Brooker, ele realmente faz episódios muito legais assim. Esse primeiro episódio aí, eu acho que tu gostou também, né? Esse daí, o primeiro, né? Sim. Esse, na minha opinião, é o único episódio que tem cara de Black Mirror, do Black Mirror antigo. É esse. O Black Mirror mesmo. O Black Mirror raiz. E você começava mal e acabava pior ainda. Né? Porque ele já começa... Ele começa bem, mas muito rápido você vê o cara já fazendo coisas terríveis. E rapidamente... tá horrível a situação. Tem uma hora que eu tava assim, eu falei, caraca... Tomara que não mostre o que ele tá fazendo, sabe? Assim, mas foi muito bem dirigido. E detalhe, eles não mostraram, né? Eles deram a entender a situação,
mas não mostraram pra ele o que ele tava fazendo, né? E é maravilhoso, assim. Pô, é uma tristeza. Aí eles queriam ficar, né? Queriam engravidar, queria ter um filho. Nossa, e o momento que eles falam pra mulher que eles têm intenção de engravidar, falam assim, se vocês engravidarem, vai ter um custo adicional. 200 a mais. Meu, dá muito ódio daquela mulher. Eu achei que eles lidaram com aquilo com pra um episódio, o nome do episódio é Pessoas Comuns, né? Eles lidaram com uma elegância e com uma graça dentro da situação, porque pra mim eu já ia chegar na voadora naquela mulher ali, entendeu? Com aquele sorriso dela. Ai, vai ser tudo ótimo agora com plano Extra Plus. Olha só o que pode acontecer. Ela mostra aquele comercial, né? Da mulher assim, ai, eu posso ficar calma com as crianças gritando. Ai, eu sinto vento. Meu, que coisa perigosa, né? Eu sempre achei, assim, quando você deixa... Nos episódios anteriores também tem isso, nas temporadas passadas. Você deixa colocar alguma coisa na tua cabeça, bicho, já era. Entendeu? Que nem o cara lá que é gamer, lembra? Que o cara entra no jogo, meu irmão, já era. Tu já sabe, fala, meu, tá condenado. Inclusive a gamer também era usuária da parada, tanto que quando tem aquela gritaria, aquela brigaiada lá, ela pega o volume, o dial lá do negócio, taca no máximo e fica lá. Muito bom, muito bom. O primeiro episódio é fantástico, muito bom. Emocionante pra caramba, né? E aí começou bem. Começou muito bem. Aí vamos ao segundo, que eu já sei aqui que você não gostou. Você comenta, pelo menos a gente tem um chat, né? Um grupo da gente, né? Aí o Alan, eu gosto muito que ele vai mostrando assim, o que ele vai assistindo e tal, vai dando um toque pra gente, o que ele tá gostando, o que ele não tá gostando. O segundo é o Beat Noir, né? Como se fosse besta obscura, né? O noir tem esse coisa, é noir, né? Não é noir de filme noir, é noir, né? Que eu saiba, essa palavra evoca a escuridão, né? Sim. É como se fosse uma espécie de besta interna, obscura, né? Sim. Que eu acho que o episódio ele tem essa questão, né? E aqui das sombras, talvez. Isso, das sombras. É muito interessante o título. E aqui você tem uma moça, a Maria, né? A Maria, ela trabalha numa empresa de chocolates, né? E ela faz uma coisa que eu penso, assim, deve ser uma coisa muito legal. Você fazer o teste, né? De como você criar, né? Um chocolate gostoso, colocar um ingrediente tal. E isso deve ser muito interessante. Exige uma formação, mas é uma coisa maravilhosa. Imagina você criar um chocolate que faz muito sucesso, né? E ela tá ali, ela parece que é chefe, até tem um cargo importante ali, né? Naquela questão. Sim. E aí, numa desses dias aí, tem um grupo de testes, né? Vai entrar uma mulher que ela conhece, chamada Verity, né? E quando ela vê, ela já fica em alerta profundo, né? E você até desconfia, fala, né? É uma ex-colega dela de escola, mas precisava ficar assim, né? Claro, tem um lance dela com o namorado, né? Então, ela tem uma relação com o namorado. Você vê que ela é uma pessoa muito assertiva, né? Ela, do tipo que, ela é muito retruqueira. E ali quando essa Verity, ela vai lá, ela descobre que depois desse grupo, ela vai tentar uma vaga, ela até fala assim, mas não tem nenhuma vaga, né? Ela vai falar com o patrão, olha o tanto que ela se incomodou com o negócio, né? Ela vai falar com o patrão. Aí ele fala, não, tinha uma vaga assim, né? E as coisas vão acontecendo nesse nível aí. Claro que a gente vai descobrir que tem uma história por trás ali, que na verdade ela e as amigas cometiam muito bullying com essa Verity, com essa menina, ao ponto que ela vivia o tempo todo enfiada no setor de TI, né, com o professor, e elas fizeram várias... Como é que se diz? Elas começaram a fazer uma fofoca, né, que ela ficava lá fazendo coisas com o professor, né, uma coisa absolutamente humilhante, imagina você ser jovem, né, e nessa situação, né. E aí a história, assim, pra gente poder encurtar e a gente poder falar também o que a gente achou, o que a gente deixou de achar... Quem faz a Maria, por sinal, é Sienna Kelly. Eu não conhecia essa atriz. Eu gostei muito da Verity, tá? A atriz que faz a Verity é a Rosie McKeevan, né? Independente do que episódio foi, eu achei que ela entregou uma atuação legal. E aqui, então, ela percebe... Tem um lance o tempo todo que tem uma mina que fica tomando um leite de amêndoas, né? E todo mundo toma o leite da mina o tempo todo. A mina fica brava o tempo todo. E aí, aos poucos, elas vão se confrontando, né? Até que... dá impressão, ela fica dando impressão na empresa que ela tá incomodada, ela quer puxar o tapete dessa mina,
e tal. Ela fala que a mina tem um lance do e-mail, né? O cara, sei lá, não pode comer porco e botaram uma gordura suína no chocolate. Ela fala assim, eu falei que não podia. Ela vai lá olhar o e-mail e não tava nada disso escrito. E para dar uma encolhida aqui também na questão, a dado momento, realmente, quando eles vão ter uma reunião, que ela se atrasa pra reunião, porque ela não recebeu o e-mail de novo, né? Tudo acontece com ela. Ela e a Verity acabam se confrontando, né? E ela fala assim, a mina vai e toma o leite na frente dela e tal. E quando vão puxar a câmera, aparece quem tomando o leite? A Maria. Né? Aí você fala, peraí, doido, né? Que porra é essa, né? E aí que a história vai tomar outros rumos. Essa história, bem ou mal, querendo ou não, tem um plot twist, né? Quando ela vai seguir a mina mora numa casa gigantesca, ela passa por muitos, eu acho que são servidores, né? Não sei se eu viajei na maionese, alguns dispositivos quando ela entra na casa. Não tem, o que é aquilo? Conseguiu reconhecer? É como se fossem servidores mesmo. Porque a garota era crânio na... Pô, mas é quântica, nível quântico o bagulho, né? Muito louco, né? Ela vai escondida, vai entrar no quarto da mina, tem uma foto lá da mina como Deus, um puta de um quadro. Fala, nossa, o que é isso, né? Que ego, né? Astronauta. Astronauta, ela sendo Amelia Earhart lá, e sei lá, um monte de coisas importantes, né? Falando, né? Aí, ela já foi pra lá desconfiada, que na verdade que a mina tem um colar que naquele dispositivo, ela acha que tem alguma coisa a ver com o dispositivo que ela fica apertando o tempo todo. Enquanto ela vai falando, enquanto ela vai conversando. Na história, realmente, quando você vai ver que elas se confrontam as duas, inclusive pela questão do bullying, né? Ela fala que esse dispositivo que ela acabou criando faz com que ela realmente consiga ir para várias realidades, universos paralelos, onde ela, por exemplo, pode ser uma imperatriz, ela pode ser uma aventureira, ela pode ser o que ela quiser. Ela, tipo, realmente, The Master, né? Dona do universo, cara. A mulher é foda, né? Faz o que realmente quiser. Inclusive, ela muda a realidade. Não à toa que ela mudava as coisas que tinha nos e-mails. Ela mudou o que foi filmado pela câmera e por aí vai. E, claro, né? Chega nesse ponto da história, você já, enquanto espectador, você já fala, meu, que porra é essa, né? Porque meio que saiu do grande nada, né? Isso daí, né? Quando chega nesse ponto do episódio. Não sei se tu concorda, né? Sim. Quando a gente entende o que está acontecendo, que é a questão do pingente. Quando ela explica, né? Ela que fala. Se ela não falasse, a gente não entenderia. Que é o pingente que tudo que ela desejar, tudo que ela tocar, tudo que ela falar enquanto está tocando o pingente se torna realidade a partir dali. E é por isso que tem a cena do leite, né? Porque a gente está vendo que ela não bebeu leite, mas quando eles vão olhar as câmeras, ela está bebendo leite. E tudo que ela fala, na hora que ela contradiz, né? Ela fala, mas tem vaga, eu vim aqui para uma vaga. Ela fala, não tem vaga. Não, tem sim. A partir daquele momento, já existe a vaga, porque ela vai moldando o universo. Isso. O meu problema com esse episódio, já para resolver logo, o meu problema com esse episódio é que eu detesto episódio que quem é o culpado mesmo se dá bem no final. Ela era responsável pela criação do boato do bullying, que Isso. foi o trauma da vida inteira da outra garota. Eu odeio quando tem episódio que quem tá errado se dá bem no final. Porque ela ficou com o poder de moldar a realidade. E eu Você não gosta quando o vilão se dá bem no final. É uma coisa assim... É uma situação, né? Meio de... Ela meio que inventou a história porque a mina tava pegando o pé dela, né? Mas são as consequências dos próprios atos da pessoa, né? A pessoa comete um ato de extrema violência, né? E acha que é ok, né? Agora eu sou uma boa pessoa, tá tudo bem, né? Só que tem um preço a pagar. Agora é engraçado que o episódio discute, que eu acho interessante nesse ponto, eu concordo contigo também, né? No final ela se deu bem. Mas ela, realmente, o episódio é sobre ela, a maldade dela, a maldade interna dela. Porque ela, além dela ter aquele negócio de ela quer ser a pessoa que tem sempre razão, né? Mas ela parece que é uma pessoa boa, né? Ela não imagina, a Maria vai fazer algo assim. Mas ela, no final, quando ela consegue derrotar a mina, né? E tal, dá um tiro, o bagulho é acionado por digital, né? Ela coloca a mão na mina e fala, pingente me obedece, né? E ela fala que os caras se curvem a ela. Aí ela sempre foi aquilo, né? Ela sempre foi aquilo. Então acho que é um episódio que, para além dessa tecnologia que é um tanto quanto fantasiosa, ele é muito sobre a alma humana, né?
Que no final ela é uma pessoa que realmente, ela não era uma pessoa legal, ela era capaz de qualquer coisa para poder se dar bem, ela queria ser uma pessoa com mais proeminência do que talvez ela merecesse, né? Então, Sim. é um episódio assim que, veja bem, todos os episódios, eu acho que eu vou falar isso, não é que eu odiei os episódios, eu achei interessante, eu acho que é difícil a gente assistir Black Mirror e pelo menos não tá curioso, né? A história te pega, você quer saber o que vai acontecer. Vou perguntar para vocês no chat aqui, Marcelo, Arão, quem tiver por aí, boa noite para quem chegar depois também. O que vocês acharam do primeiro e do segundo episódios? Vocês colocam aqui pra gente, tá? No chat. Mas assim, depois a gente vai falar os nossos favoritos, que eu acho que vai estar um pouco parecido, né? Com o que vocês escolheram também, né? O terceiro, ele é maravilhoso. Eu achei fantástico, que é o hotel... no original, Reverie, né? Devaneio, né? Seria a tradução, acho. Hotel Devaneio, né? Que ele tem... Se em San Junipero tem aquela história onde a tua consciência... ela vai para um servidor onde você vive uma realidade, você pode viver diversas épocas, ter vários amores, ter uma vida, um ponto, né, um segmento da tua vida onde você escolhe a tua própria aparência, o que você quer ser. Aqui é uma atriz, né, que é a Brandy, que ela é convidada por uma empresa de tecnologia, né, e também por uma mulher, uma senhora que era dona de um estúdio, né, que está em decadência, a utilizar essa tecnologia de entretenimento que é o Redream, né? É tipo, como é que é? Ressonho, né? Ressonhar, talvez, né? Que você refaz, né? Vamos supor, você tem ali, fale um filme clássico qualquer aí, muito famoso. O que me veio na cabeça, inclusive, durante o filme seria... Eu fiquei na dúvida entre Casablanca ou Falcão Maltês. Eu fiquei sabe... Eu acho que parece um pouco mais Casablanca, né? Essa vibe, um amor, né? Apesar que é uma história de crime, né? Interessante. É um noir, parece um noir. Igual, né? É um filme noir. É um filme noir. E então, você tem uma história ali onde essa atriz é uma atriz muito frustrada. Eu acho muito engraçado uma coisa que ela fala, que ela ganha o prêmio Sundance, né? Ela fala, eu tô cansada de ganhar esses prêmios de histórias tristes de Sundance, né? Então, ela quer fazer coisas novas, né? Ela acha que ela tá estagnada. Essa atriz aqui, que é interpretada pela Issa Rae, ela faz a Brandy, né? A Emma Corrin, ela, pra vocês que vocês devem lembrar dela, que eu lembro, ela fez inclusive uma Lady Di, não é? Ela fez a versão da Lady Di, não foi isso? Ela fez... Deixa eu ver o que ela fez aqui. Eu tô Ela fez The Crown, ó, viu? Ela fez a versão da Lady Di, depois ela fez uma série Assassinato no Fim do Mundo, que é uma série que também trata de tecnologia, de certa maneira. Eu gosto da Emma Corrin, né? Apesar que eu tô um pouquinho ansiosa, porque ela vai fazer uma versão do Morro dos Ventos Uivantes. Eu falo, eu acho que não tem muito a ver, né? Uma versão essa Emma, eu acho que assim, é a que tá mais em alta, ela, porque ela é a amiga, é a Mina, não, ela é a amiga da menina do Nosferatu, a lourinha. Isso, ela faz a Lucy, né, genérica. A Lucy, né, Mina, né, Lucy. E ela é a Cassandra no Deadpool, a irmã do Xavier, no Deadpool e Wolverine. Ah, legal. Eu não assisti até hoje, eu tenho que assistir esse filme, eu não vi até hoje. Deadpool e Wolverine. A direção aqui do Raul Wang, né? E, bom, é um episódio que tem uma graça e uma beleza muito grande, porque essa atriz ela vai aceitar esse projeto, onde você consegue colocar uma cara, você coloca uma atriz um filme preto e branco antigo, com todo o elenco, sei lá, no Morro dos Ventos Uivantes, filme clássico, ou então em Casablanca. E ela aceita, né, e ela, até que ela é uma pessoa muito capaz, que ela conseguiu pegar as falas todas, né, ela vai fazer a versão, ela faz a versão de um papel que seria de um ator, né, numa história que é de assassinato, né, o cara tá querendo matar a mulher e tal. E o lance é que, claro, essa tecnologia inventada aqui para a série é fantástica. Imagina uma coisa como essa. Você tem assim, a história, o roteiro tá perfeito, emoção tá subindo, emoção tá descendo, coerência do roteiro, né? Mas divertido, tava divertido e o episódio é muito bonito.
Porque tem um momento, né? Ela vai. Primeiro que ela é muito apaixonada por aquela atriz. Ela acha maravilhosa. É tipo assim, uma atriz que morreu de maneira meio trágica, né? Morreu jovem. E ela tinha aquele encanto, né? Ela conhece as falas. Ela ama muito aquela... É uma personagem trágica que ela adorava, né? Os atores têm isso, né? Eles têm seus artistas favoritos, que eles amam, né? Que eles endeusam também, né? E nessa... Oi, pode falar. Não, pode falar. Não, pode falar. Eu ia falar que não, tem uma hora que essa tecnologia vai dar um bug, né, e tal. Porque tem um moleque ali. Rapaz, a pessoa na sala tá lá tomando café com o copo em cima, meu, Porra, né? Não fode. Aí ele vira... Da pane. O copo tava em cima do gabinete, o gabinete tava embaixo, o copo tava em cima do gabinete. Então, no começo, apesar de eu não gostar da Aquafina, eu realmente não gosto da atuação dela. Bom, nesse episódio ela tá legal, eu não gosto dela, nunca gostei de filme com ela, eu acho ela muito... Essa atriz aí, ela fez sucesso num filme ela que tá tão diferente no MDB. Ela é meio comediante, né? Ela tem uma vibe meio humorística, né? E tal. E tem um filme famoso com ela, hein? Ela fez o Shang, do Shang-Chi da Marvel. Ela fez tanto que virou até piada, porque o boneco dela não tem nome, tem Kate, Marvel Kate, não botaram o nome da Aquafina no bagulho. Tem a Harriet Walker, que é do Silo também, né? Walter, né? Ela é do... É verdade. Mas ela tá no Silo, né? A gente que gravou tanto sobre Silo, né? Ela faz aqui a dona do estúdio, né? A herdeira e tal, estúdio em decadência. E... Não, eu ia lembrar que essa... a Aquafina, né? O nome dela. Ela é de um filme muito famoso que, tipo assim, antes desses filmes hypados de Marvel e tal, ela tem um drama familiar, assim, no qual ela recebeu muita... Acho que foi daí que ela começou a chamar atenção. Que ela vai, tipo, visitar a família, visitar a avó, que ela não sabe que está morrendo, né? Então, é uma história muito bonita, dizem. Mas aqui, como a gente falou, né, nessa tecnologia, tem esse lance. E tem outra coisa curiosa que, dentro do filme, as pessoas acham que realmente estão vivendo suas histórias reais. Os personagens estão vivendo o que eles acham que é realmente uma história real, de assassinato e tal. Eles não sabem que estão atuando. Né? Eles não sabem que são personagens. É tipo o holodeck daquilo. Isso foi o que me veio na cabeça na hora. A tecnologia que está sendo descrita aqui é o holodeck de Jornada nas Estrelas. É exatamente um holodeck, que o cara entra e faz o seu papel e as inteligências artificiais respondem conforme você fala. Sabe, assim, eu não vi nada de estranho, assim, nossa, instalou na minha hora. Com certeza tem uma base. Holodeck. Não foi, quando você falou da tecnologia, isso, aquilo, é a mesma coisa do holodeck, do Jornada nas Estrelas. Se o Marcos estivesse aqui, ele ia falar uns 40 minutos sobre ele, no mínimo. E você tem... O Marcos não assistiu Black Mirror. Mas quando eu começasse a falar, ele ia falar assim, mas isso aí é um holodeck. Porque você tem protocolo de segurança, você pode aumentar, diminuir, tirar a segurança. Se você tomar um tiro, morre. No holodeck tem tudo isso. E os personagens, eles obviamente não sabem que são personagens. Eles são inteligências artificiais controladas pelo servidor lá que o cara jogou o café em cima. Que imbecil. E quando o café cai, além de cortar a comunicação do exterior para ela, coloca não vou chamar o jogo, mas coloca o filme em stand-by, né? Ele fica num looping direto. O tempo tá passando ali. Eu não sei se ele fala... Eu não sei se ele fala 3 semanas por segundo. É uma coisa assim que ele fala. Como se o tempo lá também ele andasse mais rápido, né? E tal. Sim. E aí do deslocamento isso. Do deslocamento de cena. Exatamente. Exatamente. Até um rolo, né? Um rolo de filme, né? E uns frames, tudo. Então, e assim, interessante também que esse lance, porque elas vão se envolver, né? E vai ser elas vão ter tempo para se conhecer. Ela vai acabar entregando várias coisas, a atriz, né? Ela vai acabar falando, você é uma atriz, você tá num filme, né? E ela mesma, a personagem aqui, que é a atriz, né? O nome dela é a Dorothy, né?
da Emma Corrin, ela vai ver que quando ela coloca a mão numa porta, que ela entra num grande vazio, né? Quando ela sai daquele cenário. Então, esse recurso eu achei até interessante e bonito, que conforme ela sai, ela vai tendo acesso às memórias da atriz, né? Da pessoa real e do que ela passou, né? E aí que a gente vai conhecer a história, que na verdade ela morreu de maneira meio trágica, porque ela tinha essa coisa de ser lésbica. E estavam atrás dela, e qual é o segredo que Dorothy 40, que o Dorothy está escondendo e tal, e ela acabou perdendo um grande amor, ela tinha parece envolvimento com a maquiadora, um negócio assim. Sim. E é uma história que é muito bonita, ela é muito trágica e ela é muito maravilhosa. Então, mas o que você achou, Alan, do Hotel Havre? Foi o episódio, como eu falei, assim, que me remeteu muito imediatamente ao holodeck de Jornada nas Estrelas. Poderia ter tido alguma coisa a mais. Teve uma questão lá que a própria personagem levantou sobre ser mulher negra nos anos 40 e tal. Não, sinceramente, aquilo que não foi a lugar nenhum, né? Essa coisa que ela levantou, até porque ela estava interagindo com inteligência artificial programada para reconhecer todo mundo, aliás, todo mundo não, para reconhecer os outros como personagens do filme. Então esse ponto que foi levantado, mas não andou a lugar nenhum, não mudou nada, não mudou a história em nada. Não entendi até porque a bola foi levantada, já que não cortaram. Não, e também nesse ponto eu sou obrigada. Eu entendo que a série queira colocar essa questão, mas assim, as pessoas nem viam ela como ela. E sim como se fosse Exatamente. O cara, não é? Não tem isso de... era outra pessoa. Era inteligência artificial, não tinha... Não foi alimentada com preconceito. Era outra pessoa. Não era estranho pra elas. Não tinha nada de estranheza. Assim, eu até levantei num vídeo assim que eu falei, cara, não tinha estranheza. Pois é. Mas agora o episódio é de uma beleza, né? Essa coisa dessa paixão, né? Que ela descobre, que as duas descobrem. E depois tem o final trágico, né? Também, né? Angélica, eu vou ter que dizer que se a Issa, né? Que era a Brand, fosse tão boa atriz como a Emma, eu acho que teria sido melhor. Porque eu realmente achei ela perto da Emma... da Dorothy, né? Porque ela é meio alívio cômico, né? Eu achei isso, que o pessoal... quiseram colocar ela meio como alívio cômico, e falavam uns palavrões, e faziam umas gags, né? E tal, né? Eu achei que isso deu uma destoada na hora, assim, sabe? Era uma parada... Por exemplo, na hora que ela acorda, a única coisa que eu queria que ela falasse, ela assim, pô, mas vocês não fazem ideia de quanto tempo eu fiquei lá dentro. Porque para quem tava do lado de fora foram alguns minutos, mas para ela o calendário ia virando assim, então foram semanas, meses, talvez anos. Eu não sei quanto tempo. Para esquecer tudo, né? Que quando retornasse apagava, né? Caraca. Inclusive, isso parece com outro episódio de Jornada nas Estrelas, só que da nova geração, que o Picard é sugado para dentro de uma sonda. Quem assistiu vai lembrar. E ele passa a vida... talvez o melhor episódio de Jornada nas Estrelas da nova geração. Você falou do episódio maravilhoso. Eu amo. Eu assisti esse episódio. É o da flauta. O episódio da flauta. Que ele vive uma vida inteira naquele planeta. Aquilo é lindo. É de chorar. Lindo, lindo, lindo. Lindo. É o melhor, talvez o melhor episódio da nova geração inteira, seja aquele episódio. É quase aquilo, só que ela não chega a ficar velhinha, porque senão ia ser um plágio descarado, né? Aí também não dá. Mas, sabe, quando ela acordou, eu queria que ela tivesse gritado, tivesse falado, vocês não sabem quanto tempo eu tava lá dentro. Porque ela fica todo mundo meio assim, nossa, como é que você tá? Aí ela tá chorando, mas ela não fala nada. Me dá uma agonia de personagem que a gente sabe que o cara tinha que falar alguma coisa e o cara não fala nada. Me dá uma agonia aquilo. O Marcelo fez uma pergunta, viu? O Marcelo fez uma pergunta top pra gente, hein, Alan? Vou deixar tu responder primeiro. Marcelo perguntou aqui: que filme vocês escolheriam para viver essa experiência? Rapaz, e eu fosse o personagem principal? Caraca. Você me pegou, Marcelo. Assim, teriam milhões de filmes, obviamente, né? Teriam milhões de filmes, assim, mas pra pensar rápido, eu gostaria de ser, sei lá,
Pô, poderia ser Cara, qualquer personagem do Senhor dos Anéis pra mim já tava bom. Aí... Se eu pudesse vivenciar aquilo, sabe? O Aragorn. Tudo bem, eu queria ser o Aragorn. Pronto. Adorei. Sabe quem eu queria ser, Marcelo? Eu sou muito fã de Jane Austen, né? Talvez as pessoas nem saibam disso, né? Porque eu sou muito fã de Jane Austen, das Brontë, né? Eu sou apaixonada. Eu seria uma Elizabeth Bennet, com certeza. Só pra poder depois esfregar na cara do Sr. Darcy quanto ele é orgulhoso. Ai, mas eu te amo. É bom que ele fala assim, eu odeio o pobre, mas eu te amo. Entendeu? Eu ia ser uma Elizabeth Bennet pra falar assim, mas eu não aceito você. Não quero casar contigo, seu escroto. Muito bom. Eu seria uma Elizabeth Bennet, com certeza. Uma história de amor maravilhosa. Naquela cena, gente, aquela cena do Orgulho e Preconceito, aquela versão que é com a Keira Knightley, né? Que eles estão no meio da chuva, né? Naquele lugar lindo, assim, e ele falando assim, por favor, eu te amo, apesar da sua família ser terrível. Aí ela fala assim, você não sabe o que você fez com a minha irmã. Eu adoro, gente, é muito bom. É uma pergunta maravilhosa. Respondam depois aí também no chat pro Marcelo, qual filme vocês escolheriam para viver uma experiência como essa? O nosso amigo Alan já descobriu que seria o Aragorn, né? Tô até deixando o cabelo crescer pra ficar igual. Né? Não, olha lá, tá vendo? Muito bom. Mas esse daí, então, você gostou com ressalvas, né? O Hotel Heavery. Eu achei que poderia ter sido... Eu achei o ponto fraco do episódio a Issa. Se fosse eu gostaria que fosse uma atriz que tivesse se entregado um pouquinho mais, como a outra entregou. Poderiam ter reduzido essa verve meio cômica, né? E tal. A gente entende também que ela tá meio que de frente a uma atriz que ela ama, do fundo do coração, é uma emoção. Mas, saca, ficou meio destoante, né? Apesar da gente entender que eles querem colocar essa comicidade, né, no episódio, né? O Claudian respondeu aqui que queria estar no Magic Mike. Magic Mike é uma maravilha, hein, gente? Tá em um filme que eu assisto contente, é uma felicidade, Magic Mike. Muito bom. Muito bom. O próximo aqui, que é o quarto episódio, é o Plaything. Né? A direção do David Slade, roteirista é o Charlie Brooker, e tem o Peter Capaldi, né? E tal. Eu não vou nem falar que ele está irreconhecível, porque o Peter Capaldi tá velhinho mesmo, né? E tal, né? Mas ele é uma história bizarríssima, ainda mais pra quem é gamer, né? Acho que pega fundo, né, no coração. Tu quer falar um pouquinho? Conta um pouquinho a história pra gente. Esse episódio me pegou, porque ele tem tanta referência de tanta coisa dos anos 80 e 90. Pô, é a história de um cara completamente... a capacidade dele para conversar com os outros é mínima, né? O cara ele funciona o mínimo para poder trabalhar. Quando ele não consegue conversar direito com ninguém, o cara é terrível. As habilidades sociais dele, zero. Mas mesmo assim ele consegue trabalha com o que gosta, que é numa empresa de game. Ele escreve pra revista de game, cara. Isso que saudade dessa época, né, Alan? Pô, quando ele bota a revista em cima da mesa e fala assim, pô, agora nós estamos dando CDs, eu me vi olhando pra revista e falando, nossa, um CD de graça, né? De graça, maravilhoso. Carona. Um CD, cara. Pô, eu me lembro eu ainda tenho vários jogos aí que eu ganhei em revista, Unreal. Nossa, eu tenho um monte de jogo que eu ganhei em revista. E ele é contratado pra fazer uma entrevista com o... Como é que é o nome daquele malandro, cara? Que ele também tá em todos os episódios de Black Mirror. Gente, como é que é o nome dele? Que ele tá louro de óculos agora. Como é que é o nome daquele malandro? O Colin Ritman, né? Ele faz o Will Poulter, né? Ele fez o Bandersnatch. Aquele episódio, né? Que você escolhe, né? O final, né? O final, ele tem um monte de filme de comédia. Ele também tá naquele filme da Marvel que ele é o maluco dourado lá do Guardiões da Galáxia, que eu não me lembro também o nome. Bom, não importa. O que importa é que nesse episódio, esse personagem, como é que é o nome dele? Aqui ele faz o... Eu não lembro do cara. Na verdade o nome dele é Will Poulter e ele faz o Colin Ritman. É que eu li errado aqui. Pode falar. Pode crer.
E ele vai e é apresentado um jogo pra ele que é como se fosse uma criação de inteligência artificial, só que na época que a galera jogava Doom ainda no computador. Que é o que ele tá jogando, né? Um gráfico, ele vê um mundo completamente virtual numa tela de uma tela de computador dos anos 80, 90. 90, aliás. 90. E ele fica fissurado por aquilo. Ele tem uma experiência com um amigo que ele toma LSD e começa a entender o que os personagens do jogo tá falando. Então, porque não é um jogo, né? Porque você meio que só fica assistindo e faz uma coisinha ali, aparece uma espécie de Tamagotchi que vai se multiplicando. É um negócio... É muito bem explicado. Que é muito fantasioso. E ele vai fazendo upgrades. Cara, a parte que ele vai fazendo os upgrades, eu me lembro de 90% daquelas coisas. Algumas eu tenho. Pô, tem um pôster de um Atari Jaguar no quarto. Eu tenho um Atari Jaguar ainda. Ele vai pegando placa de vídeo e memória, e troca, e placa-mãe, e processador, e vai melhorando. Cara, aquele episódio tem tanta referência. Eu queria saber onde aqueles caras arrumaram aquela tralha toda pra fazer, porque tem muita coisa dos anos 90. E no final da história, isso ele tá na delegacia, porque ele tá sendo interrogado por assassinato, porque as pessoas já acham, a polícia acha uma mala, um corpo. Só que tá sem as mãos e sem a cabeça. Mas o DNA bate com o dele. Porque o DNA da mala bate com o dele. Aí a gente fica sem saber se isso já foi planejado ou não. Mas a questão é... Esse episódio tem uma história muito simples. Ele é longo, porque ele vai falando o que aconteceu, mas resumindo. Ele tá na delegacia porque ele quer mostrar pra câmera da delegacia uma espécie de QR Code, só que é redondo. Para que a inteligência artificial que estava se desenvolvendo no computador dele tenha que ele criou um cabo, uma entrada, não é uma entrada USB, não, é uma entrada daquela de serial na nuca, estilo Matrix, que ele faz em casa com a furadeira e sei lá o que ele enfiou na cabeça. Meu Deus. Pra porcaria funcionar. E a inteligência artificial tá dentro dele. E através do QR Code redondo, ela ia ter acesso aos servidores da polícia, que é o servidor do Estado, que é o servidor do mundo todo, ao mesmo tempo. Tipo, entrar na internet, né? Como se fosse um acesso pra internet, né? Por um QR Code. Para liberar o acesso do computador dele para o computador do Estado, todos os computadores do mundo ao mesmo tempo. Computador, telefone. Assim que ele tivesse acesso à rede mundial, ele dominaria tudo, e é o que acontece. A questão desse episódio, ele é bem simples, a história é bem simples. O negócio é a quantidade de referência legal que nós temos no episódio dos anos 90. É muita coisa. Muita coisa legal mesmo. Assim, você tem que ver dando pausa e olhando pra tudo quanto é lado na tela, que toda hora tem uma referenciazinha, uma coisinha. Eu boiei nas referências, né? Que eu não sou gamer, né? Mas eu achei interessante essa coisa dele ele ter esse contato, né? E através da droga, né? Porque ele vai ficar tomando LSD o tempo todo, né? Conforme o maluco hippie lá. Hippie não, sei lá, um cara meio vagabond, né? Amigo dele. Que aí, quando ele deixa o cara sozinho, tem que escrever um artigo pra revista, o cara entra no programa que ele já tá se comunicando com aqueles serizinhos lá, né? E acha que é pra poder jogar pedra nos bichos, tocar fogo, né? É uma coisa meio psicopata, né? Que aquele cara faz, né? Que ele já acha que naquele jogo é pra fazer aquilo, né? É por isso que ele fala assim, a humanidade não tem jeito, né? A humanidade não deu certo, porque deu tudo errado. Como é que pode, né? O cara tá destruindo, tá matando e tal. E tem essa discussão, né? Dessa violência do cara achar que naquele jogo, né? É só pra praticar violência. Tem um jogo que o meu filho gosta muito de jogar, que ele até tentou me ensinar, mas eu sou uma tralha, né? Você sabe como eu sou uma tralha, né, Alan? Que você já me viu tentando jogar, seja lá o que for, né? Mas tem um jogo aí, acho que é Stardew Valley, né? E é um joguinho que você vai plantando, você vai colhendo, você vai interagindo, você vai... É uma coisa muito fofinha, né? Você já deve ter jogado, talvez, né? Não sei se você já jogou. Já vi. Eu até não comprei ele, eu quero aprender a jogar esse jogo, né? Que tem na Steam, né? E tava em promoção e eu perdi a promoção. O dia desse tá em promoção. Mas assim,
basicamente é isso, né? Ele estava aprendendo a se comunicar, ele estava tendo acesso a esse universo, os barulhos que os bichinhos faziam ele entendia, ou era droga, né? Eu acho que o episódio meio que deixa isso meio assim, né? Fala assim, vago. será Fica que vago. ele estava entendendo tudo? Ele estava muito louco, né? Mas eu acho interessante. No final você fez a leitura de que a solução para o mundo era desligar todo mundo? Pelo jeito aí, nessa questão aí, ficou um negócio meio Matrix. A máquina, os computadores assimilaram todo mundo. No ano que se passa, eu acho que é 2034, 35, é alguma coisa assim. Então um pouquinho avançado do nosso tempo. E no final das contas se torna um negócio meio Matrix. Porque o programa lá, a inteligência artificial, assimila a humanidade toda. É verdade. Bota todo mundo sob o controle dela. Mas no final a parada, essa história é mais simples. No final a parada ficou meio sinistra, né? Eu achei, né, nesse episódio, né? Que se eles assumiram o controle, né? Assim, é meio que... Eu acho que é um próprio episódio de Black Mirror. Não é Black Mirror, não, gente. De The Twilight Zone. Porque The Twilight Zone é a série nova do Jordan Peele. Tiveram 2 temporadas, né? E tem um episódio que eu lembro que também tem essa ameaça de seres, assim, só que são alienígenas, né? E no final eles dominam o mundo, né? Uma parada bem sinistra. Eu recordei um pouco desse episódio de The Twilight Zone. Essa nova versão do Jordan Peele, né? Que, gente, depois vocês dão uma procurada, que a gente tem até podcast sobre essas versões novas do Jordan Peele também. Eu gostei desse episódio, eu gostei de ver o Peter Capaldi, que ele é sempre muito bom, né? E tem aquele negócio de que ele tá sendo interrogado na delegacia e o cara é muito agressivo, né? O investigador, né? Tem uma mulher lá que é uma espécie de psicóloga, né? Que tá avaliando a questão. E o cara é mega agressivo, e ele sabendo que aquele cara ele tá alimentando essa agressividade, né? Porque talvez ele precise disso daí para fazer o desfecho dele, né? Então a mulher convence, fala, não, deixa ele desenhar, porque ele quer muito desenhar. Eu achei interessante. O tempo todo. Me dá uma caneta e um papel, eu só quero uma caneta e um papel. Ele só queria fazer o QR Code e mostrar pra câmera. Ele só queria fazer o QR Code, era só isso que ele queria. Muito bom. E tinha que ser da câmera da delegacia, né? E tal, né? Eu gostei desse episódio, foi legal. O próximo... É um episódio simples, mas é legal. Então, o próximo é reputado como um dos melhores episódios da temporada, que é o nome dele é Eulode, né? É como se fosse elegia, né? Eulogy, né? É como se fosse uma elegia. Acho que ele faz uma brincadeira com a palavra elegia, né? Olha, esse episódio aqui, a direção... Tem 2 diretores, o Christopher Barrett e o Luke Taylor. E o roteiro do Charlie Brooker com a Ella Road, né? E tem o maravilhoso que, nossa, esse cara... Já não é de hoje que a gente gosta desse ator, né? Eu acho que ele é maravilhoso em tantos aspectos, né? Que é o Paul Giamatti, né, gente? Ele faz o Philip, né? O Philip, quando começa a história, é um homem que tá ali no seu quintal, tá mexendo no jardim, tá colhendo rosas, né? Tem uma hora até que ele fura, né? Eu acho que aquilo faz uma brincadeira com o que a rosa às vezes faz com a gente, a beleza da rosa e a dor que ela pode trazer, né? Quando você toca no espinho, né? Eu acho que aí faz um link com as memórias, né? As recordações. Porque ele vai receber uma ligação, né? Uma pessoa falando assim que é de uma empresa, é uma outra empresa aqui também, né? Uma empresa chamada, deixa eu ver aqui, eu encontro o nome. Essa eu não lembro o nome, não. Eu não tava tentando encontrar o nome da empresa. O nome tá na caixa. O nome tá na caixa, mas agora não tô agora é tipo Rememory, vamos chamar assim, porque não estamos lembrando aqui. Alguma coisa assim. Rememorar, né? Porque aí entra em contato com ele por telefone, porque faleceu uma pessoa que ele está no contato dessa pessoa. Ele fala que, a princípio ele fala que não lembra, depois fala que... Fala assim, mas é em Londres, né? O enterro, não vou poder ir, né? Mas a pessoa pergunta assim, olha, a gente está fazendo uma espécie de memória, né? Recordando os momentos, tipo assim, a gente tem um gadget que dá para recordar os momentos que você passou com ela, né? Então você vê que ele está muito temeroso, né? Ele não está muito ansioso para fazer essa espécie de procedimento, mas ele acaba aceitando. No que chega um drone lá, né? Com a caixinha, né? Com essa coisinha que você coloca na têmpora, né?
E aí vai começar a conversar com ele, né? E, aliás, essa voz e essa atriz que vai aparecer depois é a Patsy Fearon, né? Aqui como acreditada como The Guides, né? Mas eu achei até que no final ela não era somente o guia, né? Acho que meio que entrega isso pra gente, penso eu, né? Já falando um pouco do final, né? E aqui é uma história bonita porque ele vai falando, ele lembra, claro, dessa moça que morreu, dessa mulher que faleceu. Interessante que aqui no IMDb, como a série ainda tá no ar, né? Os caras não colocaram a foto da atriz não, viu, gente? Que ela aparece, né, no final. Eles não colocaram, não. Eles não colocaram, no IMDb não colocaram, não, né? Mas aí ele vai conversando, vai falando assim, olha, não tenho muitas memórias dela, né? Ela fez parte da minha vida, né? A gente acabou se afastando, né? Só que essa voz, primeiramente é uma voz, e depois quando ele coloca na têmpora, ele entra, né? Tipo assim, ele encontra umas fotos, e essas fotos, eu achei essa tecnologia tão interessante, né? A gente não é nem nova essa espécie de tecnologia que as pessoas comparadas, assim, né? É uma coisa que a gente já viu em clipes, etc. Mas é muito bonito como aparece na série. Ele vê fotos, mas as fotos nunca mostram muitos detalhes, né? Para ele, na mente dele, várias coisas estão apagadas. Ele recorda das pessoas, das situações, das casas. Ele se vê a si mesmo olhando alguém tocar em um momento dentro de um quarto, né? Só que alguém tirou a foto dele na porta, no batente, olhando. E o episódio é muito bonito porque ele vai montando pra gente esse quebra-cabeça que era a vida dele, né? A princípio ele acha que não sabe nada, mas depois aos poucos ele vai lembrando, né, de uma outra situação. Ele vai encontrando mais fotos, depois vai ter a questão da carta, inclusive, né? E, bom, a gente não precisa nem falar, né, que o Paul Giamatti dá vontade de chorar junto com ele, né? Porque ele carrega tão bem essa história, né, Alan? O Paul Giamatti. Sim, é genial, é genial. É muito engraçado como no começo ele não reconhece o nome, né? Porque é o nome de casado dela, que dá o nome de casada. E depois fala, mas antes ela se chamava não sei quem. Aí antes se chamava, fulana de tal, eu conheço. Essa aí eu sei quem é. E conforme a gente vai avançando, ele primeiro acha 3 fotos. A inteligência artificial pede. Você tem foto aí? Tem alguma coisa? Eu tenho 3 fotos. E a gente vê a montagem, né, dele olhando as fotos e depois ele entra na foto, né? Porque a inteligência artificial usa o cérebro dele para navegar pela foto e conforme ele vai lembrando das coisas, as coisas vão completando na foto. Mas mesmo assim tem coisas que ele não lembra. Por exemplo, ele não lembra do rosto dela. Porque ele mesmo diz que ele ficou 15 anos tentando esquecer ela. Ele teve um relacionamento com ela, né? Mas o rompimento foi muito doloroso, né? Sim, foi muito doloroso e a gente vai descobrindo aos poucos, porque ele tem várias fotos. Ele não jogou nada fora. Mas em todas as fotos, o rosto dela tá rabiscado ou recortado. Nossa, isso. Antigamente era assim que se fazia, né, Alan? Né? Muita gente faz isso. Eu nunca fiz isso, nunca fiz. Mas tem gente que corta a pessoa da foto. Não, eu não estrago foto, eu não estrago nada, não. Não quero lembrar da pessoa, não quero lembrar. Mas foto eu não estrago, não. Isso é coisa de não. Comigo não funciona assim, não. É meio psicopático isso, né? Você fala assim, nossa, tu vai cortar a pessoa da foto. Tem foto assim que tá um casal e tu corta a pessoa, fica estranho, né? Mas a gente vê que isso daí revela a frustração dele, né? A raiva que ele sentia, porque ela era uma mulher que ela tocava violoncelo, ela queria ter uma carreira. Tem um momento que eles vão ter uma banda, só que em vez de ela poder tocar o violoncelo, e isso eu acho interessante nessa personagem que é a guia, né, The Guides, que ela ela interage e vai questionando ele, vai pressionando, e conforme até ela vai pressionando, ele também vai recordando certas atitudes que eram nada boas que ele fez na vida. Por exemplo, ele não deixou ela expressar a arte dela como ela gostava. Ele fez ela tocar teclado, porque é o que estava mais em voga. Dentro das discussões, ele achava o tempo todo que ele pensou em um momento lá que ela estava traindo ele, e ela na foto dá pra ver visivelmente que ela tá tentando se afastar do cara. Entendeu? Enquanto ele estava trabalhando. Então, eu gosto muito de como essa história é levada, porque tem essa coisa de essas memórias vão se desencadeando, vão ficando mais claras para ele, né? Porque o quanto ele errou, né? E a gente acaba pensando na gente também, né? O quanto
né? Que quem tá vivo erra, né? Só morto que já tá perfeito, dizem, né? Mas a gente vive, então a gente vai errando, vai acertando, vai tentando, às vezes, quando é possível, consertar as coisas, né, gente? Quando a gente tem a chance de consertar, né? Quando dá tempo. É. Que no caso dele não deu tempo, porque ela veio a falecer e eles nunca mais se viram. O desfecho é muito legal quando chega na parte do restaurante, né? Quando chega na parte do restaurante, que ela tá ali, que a gente entende que ele ia propor casamento pra ela, mesmo ele tendo traído ela com a amiga do bar lá do começo. E a gente descobre também que ela, num impulso, depois, a gente descobre mais à frente, que ela fez. Ela transou com outro cara, né? Devolveu o favor a ele, devolveu o favor do chifre a ele. E no momento que ele vai propor o casamento, a gente entende logo de cara que ela tá grávida, né? E não é dele. Porque ela já tava lá fazia um ano, alguma coisa assim, um tempo lá, e ela tá grávida. E a gente descobre também que a inteligência artificial, na verdade, é um avatar da filha dela. Isso. É um avatar da filha dela. Com as ela mente, né? Ela fala assim, essa aparência aqui que eu escolhi é uma aparência aleatória de um banco de imagens. Não, é a aparência dela. Na verdade, né? E é até engraçado, porque ele fala assim, mas por que você não falou? Por que você não me disse? Aí ela fala assim, você mandou pular o tutorial. Isso! Ele não quis... Se ele tivesse escutado o tutorial, ele ia saber, né? Do que se tratava, né? Tá vendo o que dá? A gente tem que ler o manual... Ver o tutorial. Sem ler. Ele falou, não, vai, manda ver. Ele assinou sem ler o documento. E a gente descobre isso tudo, que... e ele vai, dentro da casa dele, ele vai revirando cada vez mais e achando mais coisas, fotos e tal, até que ele acha uma máquina daquelas descartáveis que tem uma foto que ele tirou, uma foto só batida, que é a chave de tudo, né? Que é quando ele foi pra onde que ele foi? Pro Reino Unido, né? Ele foi pra Inglaterra, né? Ela tava na Inglaterra. É depois que eles terminam. Que tem o tumulto. Que aí ele volta pro hotel bêbado e quebra tudo, né? Não é esse? Quebra tudo. Essa foto? Exatamente. Só que a gente descobre que ela tinha deixado um bilhete pra ele. E o bilhete saiu na foto. Tava no chão. Para Mike. Ela chamava ele de um outro nome. E ele fica doido querendo saber o que tinha naquele bilhete. Aí depois ele lembra, com a ajuda da inteligência artificial falando no ouvido dele, ele lembra que a camareira juntou tudo que tinha dentro do quarto, botou numa caixa e entregou pra ele. Ele cheio de ódio e cheio de cachaça na cabeça. Só enfiou tudo numa caixa pegou a caixa. Jogou a caixa de qualquer lado lá. Jogou no canto da casa. É triste aquele momento dele tentando pegar da foto, né? Uma coisa que ele não tem como tocar, tentando arrancar o bilhete do chão, né? Nossa, como esse autor é maravilhoso, né, gente? Pelo amor de Deus, né? O que é aquilo, né? É dar angústia. Ele falou, eu quero ler essa carta, eu preciso ler o que ela escreveu pra mim. E ele acha, no final das contas, que o bilhete tá dentro de um livro. Num livro aleatório que tava lá, que ele nunca abriu pra olhar. Quando ele abre, ele lê. E ele descobre... Eu sinceramente, eu pensei... o desfecho que teve foi completamente diferente do que estava na minha cabeça, conforme eu estava assistindo. Porque quando ele descobre que ela estava esperando ele na porta lá do lugar, mas ele não foi simplesmente porque ele não viu o bilhete, não leu, e ele assumiu que ela tinha ido embora e nunca mais tinha falado com ele, e ela assumiu a mesma coisa, que ele simplesmente não se importou em aparecer, ou não quis, ou não... Foi um desencontro ali, né? Os dois estavam enganados um sobre o outro e viveram a vida toda naquele engano. Que podia como é frágil, né? A nossa... Vocês já pararam pra pensar? Sim. Às vezes eu penso nisso, né? Porque, assim, por exemplo, né? Eu que tô há muitos anos numa relação, né? Mais de 20 anos, né? Que é o momento em que você decide ou não ir para um lugar para encontrar a pessoa que você acaba talvez casando e ficando muitos anos junto. O momento em que você vai fazer um dos maiores amigos da tua vida, né? A vida tem essa coisa, né? De ter essa fragilidade, né? Que nada foi programado, você só entrou no lugar e sorriu para a pessoa, ou conversou, ou sei lá, um dia eu escutei o podcast que o Alan participava e ele acabou escutando o meu e eu convidei ele para o meu e a gente acabou aqui tantos anos depois conversando juntos aqui.
Então a vida tem essa graça, né? E às vezes essa tristeza também, né? Que às vezes por uma falha de comunicação você perde a oportunidade de viver feliz, né? Talvez, né? Apesar que eu tenho lá minhas dúvidas, Alan, se ele conseguiria fazer essa mulher feliz, né? Porque ele agora na idade madura, ele confrontado com os próprios erros, né? Ele repensou, ele refletiu, né? Porque precisou de uma guia, né? Pra mostrar pra ele, olha assim, por que ela não podia na sua banda tocar o instrumento que ela gostava? Por que você achou que ela estava traindo você? Você já supôs logo isso, né? E ela estava, na verdade, tentando, né? Então é interessante, é um episódio lindíssimo. Eu acho que, não sei, pra vocês, pra mim, concordo que é um dos melhores episódios da temporada, né? Se não o melhor, assim, se tivesse um top 3, sabe? Episódio maravilhoso mesmo, emocionante. E eu acho que demorou pra Black Mirror, pelo menos, né, receber uma indicação, né? Ao prêmio das séries lá, porque esse daqui é uma beleza, maravilhoso esse episódio, que eu adorei. Tu gostou também, Alan? Apesar dele ser o que tem menos de Black Mirror, né? A não ser a tecnologia. Porque ele é um episódio 100% light. Você se angustia com a situação, mas não é diferente por exemplo, do primeiro episódio, que você vai criando uma agonia, um mal-estar do caramba. Esse não. Esse é uma história muito legal que você quer saber, você vai entendendo. Tanto que o que eu falei é que na hora que ele descobre, que ele acaba de ler o bilhete, como eu tô assistindo Black Mirror, eu pensei que ele fosse pegar... Quando ele vira e mete a mão numa gaveta, eu pensei que ele fosse meter a mão numa arma e se matar ali. Eu falei, nossa, que triste seria, né? Não. O que ele fez? Ele deve ter pego o passaporte, sei lá o que ele pegou, e foi pra lá, pro velório. E tava todo mundo lá com o bagulho na cabeça lá. Eu achei maravilhoso esse final, né? Porque no começo ele fala, não, em Londres? Por que eu iria até Londres, né? No final ele tá chegando lá, né? Ele vai lá também prestar as homenagens, né? A cena maravilhosa. Tem a cena belíssima, que quando ele acha uma fita cassete, que é a música que ela fez tocando, que é justamente a última foto, que ele fala, vamos ver o rosto dela. Ele bota a música pra tocar e a música desperta a memória, toda a lembrança do momento dele. E nós vemos também a atriz, que não faz diferença quem fosse, não importa. É só mesmo pra gente ver que ele lembrou, e ele naquela atuação do nível dele mesmo normal, né? Ele é muito bom. Quase chorando junto com ele. Eu chorei. Nesse momento eu já tava chorando. Na porta e eu chorando. Caramba. Não, é lindo, é lindo. O momento que ele consegue lembrar do rosto dela é maravilhoso, gente. Sem palavras mesmo. É muito bonito, né? É fantástico. Agora é o último, né, Alan? O último aqui que eu até quero aproveitar para pedir para tu contar um pouquinho pra gente. Esse aqui é a continuação do outro, né? Esse aqui, o sexto é o SS Callister, no infinito, né? E tal. É do Toby Haynes, Charlie Brooker, a bicha aqui, Ailey. Olha, tem uma galera aqui creditada aqui. Deixa eu até pegar todo mundo aqui. Uma coisa que esse episódio me deixou maravilhada é que eu fiquei apaixonada por essa atriz, acho que todo mundo, né? Depois da série Pinguim, a Kristen Milioti, né? Fazendo a Nanette Cole aqui. E tem um elenco do caramba, né? Esse cara aqui, o Jimmy Simpson, que faz o Walton, ele é daquela série fantástica. Ai, caramba. Dos robôs, meu Deus. Que horror. Esqueci, gente. Caramba. Mas você sabe de quem eu tô falando. Eu vou clicar no nome dele aqui, vai aparecer aqui já. Vê aqui no IMDb que vai aparecer o nome dele. Esse cara tem... Westworld. Ele apareceu se você olhar a lista de coisas que esse cara já apareceu no IMDb, começa lá em 2000. Ele tá no Rosehead do King. Ele tá em tudo quanto é negócio aqui. O cara tem muita coisa. Muita tem, coisa. Né? Uma área de coisa de Star Wars. No House ele aparece. O cara aparece em... Ele é um ator bem conhecido já, né? Mas, pô, aqui... o episódio é fantástico, né? Eu acho que pra tu que gosta muito de Star Trek, né? Ele faz muitas referências também, né? Se quiser contar um pouquinho. Pra mim é o melhor episódio. Esse episódio é a continuação do SS Callister da 5ª temporada, se não me engano. Da 5ª temporada, acho que é. Que é bem Black Mirror esse. Um criador, o desenvolvedor de um jogo online, ele coleta
amostras do DNA dos companheiros de trabalho que ele não gosta, por algum motivo, e ele cria clones perfeitos com as lembranças, com tudo. Essa é a parte fantasiosa da parada. Mas ele cria clones perfeitos e ele é o tipo Capitão Kirk da USS Callister, que é basicamente um Star Trek, que ele vive os episódios. É mais ou menos na mesma pegada do episódio do filme. Né, do episódio do filme, é a mesma coisa. Ele se insere ali e a inteligência artificial comandaria os outros personagens e ele faria aquela história rolar. Só que ele trata os personagens que ele criou como escravos. O jogo não desliga quando ele sai, eles ficam presos lá e eles têm as lembranças de fora, de tudo. Eles têm as lembranças de tudo. Eles são clones virtuais de pessoas. Apesar de eu não gostar dessa história de clone, porque na minha cabeça não funciona, sabe? Você pegar um fio de cabelo e clonar uma pessoa e ela ter todas as lembranças e experiências e ela ser a mesma pessoa. Clonagem não é bem assim que funciona. É um negócio mais Guerra nas Estrelas, que tu vai criando, uma criança vira um adulto, talvez mais acelerado, mas você tem que treinar, você tem que fazer as coisas toda. Ela não nasce com conhecimento, sabe? Não é gerada com todo o conhecimento. Eu não gosto muito desse tipo de história, mas funciona. Tanto que esse é o episódio que eu mais gosto na 5ª temporada. Ah, que legal. Por causa das referências de Jornada nas Estrelas e tal. E eu não esperava que fosse ter uma continuação, porque ele meio que se resolve. Na 5ª temporada, o vilãozão lá, ele fica preso, o cérebro dele é deletado, né? Porque ele tá tipo num holodeck sem as proteções. Quando a nave, o jogo que ele tá é apagado, desligado, o cérebro dele é desligado junto. É como na Matrix. Quando o cara morre dentro da Matrix, ele morre no mundo real. É basicamente a mesma coisa. Sim. É uma espécie de Matrix que é criada com outro nome. No caso, a desculpa é que é um jogo online de universo infinito. Nessa continuação, a gente descobre que os sobreviventes estão basicamente sem dinheiro pra nada. Que dinheiro em jogo é o que faz você jogar, né? Sim. Na maioria dos jogos tem uma espécie de corrência, de dinheiro. E eles estão assaltando, literalmente roubando outros jogadores. E é engraçado porque eles vão lá, tem um trabalho do caramba pra pegar, sei lá, 38 créditos. Um negócio tipo, sabe, uma trabalheira pra roubar R$20. É muito pouco. E os jogadores começam a reportar isso. Como numa comunidade de jogos normais, eles começam a reportar que tem jogadores sem tag, que é o nomezinho, né, que fica em cima da cabeça de todo jogador. Eles não têm tag, e que isso não deveria ser possível, porque alguém hackeou o jogo e entrou. Só que conforme a história vai avançando, a gente descobre que o cara que é o cofundador lá, o fundador, da verdade, da empresa, ele usou o cara, que eu não lembro o nome dele agora, vou ver se eu consigo lembrar, para não ficar falando o cara. O fundador, né? Peraí. O Ruivo lá. Eu sei quem você tá falando. Eu não consigo lembrar o nome do cara. É o Jesse Plemons. É o Robert Daly. Robert. Isso. E ele, na verdade, a gente descobre depois que ele fez um clone do Robert, né? É o Robert. E ele tá preso dentro do centro do jogo, do universo do jogo, trabalhando infinitamente sem parar. Afinal de contas, ele é um clone e ele tá lá dentro. Só que ele vai expandindo o jogo sem parar. Só que a gente acha, por algum motivo, que apesar da gente ter tido um vislumbre, que ele, naquela época, não era um cara do mal, como ele se torna depois, pegando o clone dos outros. A gente tem um vislumbre em uma cena que ele passa, que tem uma garota no carro, que ele passa encarando a garota já com aquela mesma cara que fazia no primeiro episódio. Sim. E quando se descobre que só tem um jeito
deles, da tripulação da nave, sair, que é criando um segundo universo fechado para eles, só para eles. Mas só quem pode fazer isso é quem tá ali no centro, que é o Robert. Sim. E eles vão lá e vai um só. Vai só caramba, a garota do pinguim. Como é o nome dela? É a Nanette. Nanette. Só a Nanette que vai lá e consegue dialogar com ele. E a gente acha que ele realmente é um cara legal, né? Porque ele tá ali preso, sei lá. A gente não tem ideia de quantos anos ele tá ali. O clone dele tá ali preso. E o clone vai fazendo as paradas tudo certinho, vai atendendo os pedidos dela, ela tá toda feliz, só que no último instante o cara revela que ele sempre foi, igual a garota do segundo episódio, ele sempre foi um vilão também. A condição para ele libertar os amigos dela era que ela ficasse ali com ele, presa com ele para sempre. Nossa. Se submetendo a ele, obviamente. Ele revela a face dele, né? Que é um cara controlador, né? Impressionante. Esse ator é maravilhoso, né? O Jesse Plemons, né? Ele é do caramba, né? Esse ator é marido da... Caramba, meu Deus, agora eu dei um branco, né? Naquela atriz que era aquela menininha lá do Entrevista com o Vampiro. Você sabe qual que é? Caramba! A gente não tá lembrando, não, mas a história é legal, viu? Kristen Dunst, isso. Kristen Dunst, é a garota do filme lá do e esse personagem aí que é o Alton, né, que a gente descobre que também tá no mundo real e tá na outra realidade também, né? Ele é um cara que ele consegue se adentrar, né, e ficar tentando sabotar, né? Pra poder... Porque ele quer... Isso aí vira um bug, que as pessoas não querem mais jogar esse jogo, né? É que as pessoas estão sendo roubadas, né? Os caras estão tendo que roubar os créditos dos outros jogadores, né? Tem um momento que eu achei muito interessante também, que é mais pro final, quando ele consegue enviar convites para todos os jogadores, né? Para aquela realidade, aí todas as pessoas que eles roubaram vão tentar detonar com eles, né? É muito legal, tem aquela menina lá, muito legal. Porque eles não são NPCs, né? Eles não são players também. Então a morte ali pra eles era morte mesmo. Tanto que por algum motivo eles sangram. E todo mundo fica, nossa, mas você tá sangrando, como assim? Eu não deveria sangrar, esse jogo não tem sangue. É uma analogia, sei lá, de World of Warcraft ou qualquer outro jogo desses MMO massivo aí que a comunidade é gigantesca e os jogos são famosíssimos. E, cara, esse episódio eu achei o mais divertido. E ele tem uma duração de 1h30. É um filme. E ele é lindo, né? Tem isso, a beleza do episódio, né? As cenas espaciais são legais. A dinâmica dele também é muito boa, né? O Walton, né? O Jimmy Simpson, o Walton, ele é o alívio cômico o tempo todo, né? Porque... ele é aquele chefe clássico, né? O canalha, né? Mas no final, o tempo que ele tá ali dentro da nave moldou ele diferente, né? Ele vai mudando, ele vai se transformando. Ele realmente gosta das pessoas ali. E ele desiste da vida e se mete num negócio lá do foguete, só que sobrou uma partícula dele e ele deu respawn num planeta deserto. Ele ficou lá por alguns anos, né? Pelo tempo... Entre o primeiro e o segundo episódio, ele ficou lá... Entre o primeiro e o segundo episódio, da quinta temporada e o da sétima temporada, se passaram alguns anos. E ele tá lá alguns anos naquele planeta lá, igual o cara do Náufrago, né? O Wilson dele, meu Deus, gente. É uma pedra. É uma pedra, só que quando ele vira, tem um buraco atrás. Meu Deus. Aí ela larga com tudo, né? Fala, nojo! Nojo! Muito bom. Tem um humor muito bom. O Alton, o Jimmy, o Alton, ele é um alívio cômico muito bom, cara. Ele é muito engraçado. As caras que ele faz. Esse episódio, cara, é o mais divertido. Assim, é o episódio que eu mais gostei. Eu não sei se é por causa da duração, né? Porque ele tem 1h30. Ele tem tempo, né? De retomar essa história e construir bem, né? Esse universo. E aquele final também, que é um final bizarro, né? Porque ela consegue colocar o programa e eles acabam entrando dentro da consciência dela, né?
E é meio ela assim. Dá um download pro cérebro dela. O cérebro dela, né? Porque senão eles vão desaparecer, né? E é claro, né? Aí vai dar um bug, né? Tem uma espécie de kill SWAT, né? Que aí destrói todo o jogo não tá mais no servidor, o jogo tá e eles estão na cabeça dela, né? E só que ela tá curtindo, ela tá curtindo muito o mundo, né? Tá assistindo televisão. Esse é o momento Black Mirror da parada, é quando você lembra que tá assistindo Black Mirror. A Nanette real é atropelada e tem morte cerebral. O download que é feito pro cérebro dela é a versão dela que estava presa dentro do jogo. Que legal. Ela ocupa o cérebro da Nanette real, né? Uhum. As duas são reais, mas ela é a cópia. Ela deixa de ser a cópia e assume o papel da Nanette real, só que a tripulação, até o final do episódio, tá dentro da cabeça dela. Então é muito engraçado que eles continuam fazendo piada. Tipo assim, quando a gente promete, você bota no episódio aí da TV de um programa de Desperate... Como é que é o nome? Housewives. Não é Housewives, é tipo assim, é como se fosse, né? É um reality show genérico que elas gostam de ficar assistindo. É um reality show bem porcaria. Aí, não, porque eu quero assistir. Não, olha só, você deixa a gente assistir o nosso negócio e a gente fecha o olho quando você for ter aquele encontro do Tinder, quando você for tomar banho, quando for não sei o quê. Ainda tem um humor bem legal. Eu acredito seriamente que se eles pegassem o primeiro episódio, o segundo episódio, e eles fizessem um jeito de juntar os dois e lançassem como um filme... a gente pode fazer isso qualquer hora. Vamos juntar os dois. Vamos fazer que nem o cara lá que fez a reedição do filme lá. Vamos juntar os dois e vira um filme legal. Muito bom. Tava um filme muito bom, cara. Porque o outro episódio deve ter uns 40 minutos. Esse tem 1h30. Então dava 2 horas e um pouquinho. Uhum. Eu não sei porque, né? Eles não fizeram isso. Não lançaram. Cara, é 1h30. 90 minutos esse episódio. É um filme. Eu comecei a assistir. Eu fiz uma pipoca. Aí... tô vendo o negócio não acaba, e peguei um latão e bebi, o negócio não acaba, e falei, gente, quanto tempo tem de episódio? Tinha 50 minutos de episódio. Eu falei, quanto falta? Tava mais ou menos um pouco mais da metade. Caramba, 1h30. Eu não sei se foi pra terminar a temporada, assim, ele é o último episódio, né, da 7ª temporada, e é o mais bem avaliado, se eu não me engano. Que legal. É esse episódio. Muito bom. Não, e agora, assim, para a gente poder, né, finalizar, né, que já estamos em 1h30 já, qual seria aí, você quer fazer um top 3, né? Qual seria a sua ordem aí de favorito, o próximo mais legal, para a gente poder ir finalizando? Oi, Lázaro, boa noite, tudo bem? Estamos no final aqui, mas depois você pode voltar para ver no comecinho, a gente comentando também. Qual seria, então, Alan, o seu top 3? O que eu mais gostei mesmo foi o SS Callister, o Eulogy e o Plaything. Eu deixo empatado, porque eu gostei muito o quarto episódio. Ele não tem uma história tão maneira, mas ele tem umas referências muito legais. Assim, eu gostei, sabe, das referências que teve. Assim, muito legal. Legal. O Eulogy é porque, é por causa do Paul Giamatti mesmo, que talvez se fosse um outro ator, eu provavelmente não teria carregado. Eles escolheram ele de propósito, cara. Um outro ator não teria carregado. Sabia, né, que ia pegar nosso coração e ia ficar, gente, caramba, que história, meu Deus, né? Legal. E dos 6 episódios, o episódio que é Black Mirror mesmo é o primeiro. É o Common People. O primeiro é Black Mirror total. O resto é tudo bem mais light, se você lembrar, por exemplo, dos primeiros episódios. É que o primeiro era tipo assim, a Black Mirror. A Netflix, ela adquiriu, mas era produção inglesa, né? Britânica, entendeu? Meio assim, eu contratei o cara para fazer os episódios pra Netflix, mas que já tinha, entendeu? Já era coisa lá, porque se você assistir... Eu até quero deixar uma recomendação aqui, não tem nada a ver, porque as pessoas não conhecem muito essa minissérie e ela é assustadora, ela é mais Black Mirror do que até as temporadas mais recentes de Black Mirror, que é aquela Years and Years.
É assim, Years and Years. É de uma agonia essa minissérie, que é tipo assim, ela vai, justamente passando os anos, vai mostrando a ascensão da tecnologia, a desumanização das pessoas, imigrantes sendo expulsos, encarcerados. É uma parada assustadora, porque na época que ela saiu, ela já meio que nos mostrava um futuro assustador que hoje em dia acontece com Donald Trump, por exemplo, né? A perseguição aos migrantes, etc., né? Pessoas sendo presas. Então é muito interessante ficar aqui essa recomendação para quem tá gostando de Black Mirror, procurar Years and Years. É fantástica, gente. É maravilhosa. Só ator top também é inglesa, séria, muito boa mesmo. Eu já comentei há muitos anos atrás sobre Years and Years. Bom, o meu top 3 aqui, vamos lá. Eu sou uma pessoa muito emocional, né? Vocês me conhecem, né? Eu gosto da tecnologia, óbvio, mas eu vou muito pelo coração, né? Eu vou deixar aqui em primeiro lugar o Eulogy, tá? E sem palavras, a gente já comentou o que a gente achou, né? Episódio lindíssimo, mesmo assim, nos faz pensar, a gente que é mais velho, principalmente, né? Na nossa vida, das nossas escolhas, dos nossos altos e baixos, né? Às vezes a gente, né, como seres humanos que somos, né? Somos falhos, somos erráticos, às vezes não somos gentis, né? Então isso é interessante, né? Espero que no momento que eu mais velha, se durar um pouco mais, que eu não fique só me amargurando e pensando nos erros, né? Eu lembro dos acertos também. Eu acho interessante esse homem na altura da vida dele ter conseguido ele abrir essa porta, né, de uma coisa dolorosa, mas que no final mostra para ele uma verdade sobre ele mesmo. Então eu acho isso muito bonito mesmo. Então número 1 aqui para mim é o Eulogy. O segundo aqui, por mais que a gente tenha comentado aqui, eu gostei muito do Hotel Reverie. Achei maravilhoso, uma história que me comoveu, né? Eu acho que poderia, assim, ter um pouco menos gags, né? Essa história, ela é dramática, ela é trágica, ela também é bonita, interessante. Mas eu acho que pesaram um pouquinho a mão nessa de ter... como é que eu posso dizer? De ter um humor ali meio forçado, dela ser meio despachada, a atriz que entra, né? Para poderia ser de outra maneira, vamos colocar assim, né? E aí o terceiro eu coloco aqui o Common People, né? Porque imagina só você estar com a pessoa que você mais ama no mundo e você depender de uma Netflix, de uma Disney na vida, para poder, cada vez você tem que fazer upgrade no teu plano, upgrade, sendo que, claro que você colocou a tua vida nas mãos, melhor do que isso, a vida da pessoa que você ama, nas mãos de uma empresa como essa, ela vai sugar tudo que você tiver, né? A tua alma, né? Até o momento que ela vai tomar para si a vida daquela... É triste o final, né? De quem assistiu Common People, lembra, né? O Las pergunta aqui, sobre Years and Years, né? É uma minissérie, Las. Se você colocar aqui nesses sites, tipo... Tem um que eu gosto bastante, o Extranet. Procure aí no Google, extranet.torrentbay.st. Você acha facilmente, tá? É uma série que eu já fiz a revisão, tá? O Years and Years é pesado, mas é muito interessante, muito interessante. E é isso, meu terceiro episódio favorito é Common People. Pra mim tem uma dose a mais de dolor, né? Quando você vê o cara, que é o cara do Ed Crowd. O que eu já dei risada com o Chris O'Dowd, sério, assim, é muito engraçado e muito absurdo o Ed Crowd, né? Então aqui faz um tempinho que ele tá fazendo os papéis dramáticos, né? Ele também tá naquele filme lá, como é que é? É o Orfanato da Senhorita Peregrine, ele faz o pai do menino e tal. E chega a ser chocante quando a gente vê um ator que a gente tá acostumado tanto em ver em comédia, né? Como ele pode diversificar a atuação dele, né? A Rashida Jones não, né? Eu vou colocar ela aqui como ao concurso, porque eu acho que ela é muito dinâmica mesmo. Ela tem uma série que eu assisti dela que também fala sobre tecnologia, que é uma mulher que é casada com um cara no Japão, e o cara é dono de uma tecnologia robótica, né? E é justamente sobre robô, é Sunny o nome da série, né? Que eu lembro de ter gostado bastante também. Tô aguardando o retorno da temporada, né? Tomara que tenha sido renovada, né? Mas aqui é frustrante. O momento que começa a fazer aqueles ADs, né, o Alan? Falando assim, e do nada, e começa a aumentar as propagandas, né? Ela tá parada na frente da pia,
Não tem ninguém para ela falar aquilo, gente. Ela tá parada, você já experimentou não sei o que lá? Ela vai transar com o cara. O lubrificante não sei o que, sabe? Isso é terrível. A empresa tá dominando a tua vida. Quer dizer que se você, qualquer situação que você tá de frente, assim, a empresa vai falar, use tal negócio. Cara, é muito domínio sobre a nossa mente, né? É muito assustador isso daí. Então é isso, né? Eu gostei desses 3 aí. Depois eu quero que vocês coloquem também os episódios favoritos de vocês, viu, gente? Né? Porque realmente eu gostei de como eu tô vendo no Facebook, Alan. As pessoas estão gostando de episódios diversos, né? Para algumas pessoas, Alan, eu acho isso importante. O episódio, o Betsy Noir, né? Tocou o coração de alguma maneira, entendeu? Porque tem aquela virada da chave onde você vê que aquela mulher, ela tinha sentimentos muito ruins dentro dela, né? Quando ela pôde expor aquilo, ela mostrou o que ela é exatamente, né? E claro, né, tem aquele final, né, que ela tá de super imperatriz. Mas eu ainda acho, na minha opinião, assim, esse final que você falou que não gostou, que aquela felicidade, ela é uma felicidade passageira. Porque aquela moça lá que ela confronta, ela já foi tudo aquilo. Só que aquele bullying, aquela coisa que ela sentia dentro dela, não fazia com que ela quisesse retornar naquele momento para se vingar de alguma maneira. E eu acho que essa daí também, que vai ter todo o poder do mundo, ela também, a dado momento, aquilo não vai ser suficiente. Então tem meio isso, né? Do isolamento do poder, né? Então eu acho legal. Para algumas pessoas, esse tocou profundamente o coração. Para mim foi interessante você ter falado que o Plaything tocou o seu, né? Porque você já é um cara do gadget, é nerd de tecnologia, TI, né? Monta computador também. Então, pra gente, essas coisas acabam, né? Eu não sou gamer, obviamente, né? Mas eu também entendo um pouquinho, assim, de TI, né? Então, a gente realmente tem curiosidade relacionada a essas coisas, né? Mas eu vou sempre nos emocionais, assim. Nossa, o que tocou meu coração, né? Legal, eu tô ansiosa, né? Será que vai continuar tendo o Black Mirror? Eu acho que sim, né? Netflix manda em tudo, né? Eles só estão diluindo, né, o Black Mirror mesmo, né? Nessa temporada só teve esse episódio, o primeiro episódio, que vai ficar na lembrança como incômodo. É só o primeiro episódio. Cara, eu me lembro daquele episódio da segunda temporada da mulher que tem a memória apagada, White Bear. Acho que é isso. Aquela... Você lembra desse episódio? Lembro que tá todo mundo filmando ela. Ela fica... o tempo todo fazendo coisas terríveis com ela e a gente fica, nossa, mas o que tá acontecendo aqui no final? Ela era uma assassina, tinha assassinado os filhos, alguma coisa. E assassina de criança. Aquele episódio não sai da minha cabeça. Aquele episódio não sai da minha cabeça. E um colega da gente, viu? Foi o Paulo ou foi o Douglas? E a gente fez um podcast Masmorra Classic, né? Um filme muito foda, chamado Um Rosto na Multidão. E ele lembrou do The Waldo Moment, dessa coisa da política, entendeu? Do cara utilizar tecnologia, meme. Uma coisa que a gente vê isso, né? Diariamente, né? Como a tecnologia está sendo utilizada e as big techs para poder comandar o mundo, né? As pessoas fazem e desfazem o que é mostrado pelo algoritmo na sua timeline, no seu feed, né? Então, realmente, Black Mirror foi... vamos colocar assim, né? Não sei se foi diluindo, mas foi se popularizando de certa maneira, porque talvez eles tenham, acho que a série ela vai meio que se adequando às coisas que a tecnologia vai trazendo e para questões do momento, políticas do momento. Então você vai ter o Nosedive, por exemplo, né, da terceira temporada, da mulher que para ela a vida dela é tu ter estrelas, receber likes, né? E hoje em dia a gente vê assim, o TikTok, detalhe, eu não sou uma usuária, eu tenho um perfil lá e tudo, né? Eu até posto muito raramente algum vídeo no TikTok, muito raramente, normalmente sobre política, né? Porque eu sou uma pessoa muito revoltada, né? Mas você vê que no TikTok, agora as pessoas fazem e contam histórias mentirosas. Agora não, né? Mas perceberam que quando conseguem monetizar o perfil, contam histórias escabrosas, né? Arrume-se comigo para atrair meu namorado, entendeu? Então, né? Sabe que vai monetizar, né? Em cima daquilo. É igual o Threads, né? É sempre alguém contando uma historinha com 5 partes. Continua. TikTok tem isso, né? Parece que depois de 1 minuto, o negócio, você grava algum vídeo até 1 minuto, você já consegue monetizar.
né? Aí se tu tiver muito engajamento, aí o pessoal vai contar histórias absurdas, né? Tinha aquela parada das doceiras lá, das minas que faz bagulho pra festa, né? Contando dos bolos malucos, era tudo mentira, doido. É tudo zoeira, tudo mentira. Então... E tem uma galera que acredita, né? Criançada que vê aquilo, molecada nova, eles acreditam, eles acham que o mundo é daquele jeito ali, só que... É bizarro, né, cara? A gente teve recentemente aquela série que todo mundo falou, assistir também, assim que saiu, Adolescência, né? E aí a gente vê a galera no Discord, né? Principalmente molecada, né, bicho? Né? Criança mesmo, né? 12, 13 anos fazendo competição disso, daquilo. Criança morrendo e tal, porque inalando desodorante aerosol. Meu Deus, cara. Então, é tudo pelo like. Então, eu acho interessante. Se Black Mirror tem uma coisa que eu acho que vale a pena a gente acompanhar e talvez até revisar a qualquer hora, reassistir, essa coisa dela ir se adequando, né, Alan, para as tecnologias, as informações, as notícias, né? Então, eu tô prevendo aqui um momento onde Black Mirror vai falar sobre um líder ditatorial laranja, um homem laranja, entendeu? Né? Que história será essa, né, e tal, né? E uma das histórias que eu gosto, já que a gente tava comentando nos episódios passados, eu gosto muito daquela Hated porque essa temporada ela fez várias referências a episódios anteriores como San Junipero, o hotel que o pessoal ia lá, acho que comer o hambúrguer era Junipero, um negócio assim. E o Hated in the Nation, que no Common People, ela tá falando dessas abelhas que são abelhas que são nanorobôs, né? Não é isso? Negócio assim, que vão polinizando porque não existem mais abelhas. Então, meio que as histórias vão entrando uma na outra, né, Alan? Vão entrando ali. E eu gosto bastante do Hated in the Nation, esse das abelhas é foda, né? Da galera que entra nas hashtags, né? Kill fulano, kill cicrano, tal. Tá formando, tá criando um universo do Black Mirror. É um lore, né, que chamam, né? É o lore. Tá igual o Stephen King. Daqui a pouco tem 50 histórias rodando em São Junipero. Sempre vai ter uma referência. Eles estão fazendo isso meio que um episódio ou outro, né? Assim, de fazer uma referenciazinha. Mas disso aí vai criando, porque você imediatamente lembra do outro episódio. Do episódio mesmo. Eu acho isso legal pra caramba. Eu tava olhando aqui, olha só, pra tu ver, né, Alan? 6ª temporada saiu em 2023, Alan. 2023, 2 anos, né? Agora que saiu essa em 2025, né? Então, realmente, tá demorando. A média é essa mesmo, né, Alan? Tá sendo 2 anos pra poder sair. 19. Vixe! 19. Deixa eu olhar aqui. A primeira foi 2019. A segunda, 2013. Não, a primeira 2011. Peraí, desculpa. 2011 a primeira. É que o primeiro episódio tá marcando de 2019, mas é... por quê? Será que é quando entrou na Netflix? Tá, desculpe. É 2011, tá certo, 2011. E algum erro aqui do MDB. Aí na segunda temporada, deixa eu ver, 2013 até 2014, um negócio assim. A terceira, 2016. A quarta tá aqui, 2016. Olha, teve uma aí que saiu... foi rápido. Foi rápido, né? A quinta tá aqui, 2019 também. A sexta, como a gente falou aqui, 2023. E agora 2025, a 7ª, né? Não sei se eles já anunciaram alguma coisa se foi renovada, né? E tal, né? Não, mas eu concordo contigo, assim, por mais que a série tenha ficado mais... Diluiu um pouco essa questão de tecnologia meio hardcore e tal, e uma coisa meio desumanizante, ela acaba se humanizando cada vez mais. Ela traz ela traz um universo mais complexo também, né? Que talvez, assim, olhando de longe, talvez valha a pena a gente ir acompanhando aqui, né? Mas fica a recomendação sério mesmo aqui pro pessoal assistir Years and Years, hein? Coração. Sim. Diga. Eu vi um vídeo falando sobre a comparação de Black Mirror com Além da Imaginação, né? A clássica, Além da Imaginação, na questão de criação de episódios e tal. Black Mirror é uma boa série de ficção científica, né? Black Mirror não é nada além
de uma série de ficção científica, porque todos os episódios, provavelmente todos os episódios giram em torno de equipamentos que não existem, assim, de tecnologia que não existe. É basicamente ficção científica com outras pegadas. Até mesmo esse último episódio, o episódio, o Eulogy, é um episódio sensacional, mas é que ele acontece por causa da tecnologia. Entendi. O primeiro episódio do Common People é por causa da tecnologia. É uma série de ficção científica com temas diversos, mas eu acho que eu gosto muito por causa disso, porque eu gosto muito de ficção científica. Eu também, eu gosto muito, né? A gente conversa há muitos anos sobre isso. Ficção científica é uma maneira tão interessante de você olhar para o mundo, né? Você raciocinar ou uma resolução possível ou uma destruição total, né? Então é muito legal. Eu gosto muito também. Não sou que nem vocês, né? Que tu e o Marcos, vocês adoram Star Trek e assistiram tudo. Eu gosto muito de ficção científica ligada à fantasia, ligada à questão humana. Não à toa, né? Que a gente fala muito de Twilight Zone. Agora terminamos uma temporada de Galeria do Terror, né? E tal, então... Diga, a ficção científica é o jeito mais fácil de você colocar esse tipo de situação, né? Você inventa um gadget que é impossível de existir e você aceita que o cara pega um negócio do tamanho de um botão assim na cabeça e tem uma inteligência artificial que entra na cabeça dele, faz ele viajar pelas fotos. Você até esquece que aquilo ali você aceita que é real. No universo do Black Mirror, a gente tem tanto tempo que eles vêm colocando essas tecnologias malucas e impossíveis que você nem pensa mais nisso. Se você parar pra pensar, todos esses episódios dessa temporada é basicamente alguém colocando alguma coisa na cabeça né? É basicamente isso. O cara bota uma moedinha aqui, o outro bota do jogo, bota aqui também. O pessoal do primeiro episódio não bota um negocinho, mas tá dentro da cabeça dela o chip. É legal isso aí, né? Você consegue imaginar sem você ter um gadget completo ali parecendo, né? Pra você. Sim, você acredita. Você tá imerso naquele universo ali do Black Mirror. Black Mirror é isso. É ficção científica esquisita, na minha opinião. É isso, é ficção científica esquisita. Muito bom. Eu tava lendo uma notícia, né? E eu acho que é também coisa do Reino Unido, gente. Me corrijam se eu estiver enganada, né? Mas os caras estavam fazendo um esquema para poder tentar prever os crimes e talvez prender as pessoas. O que isso te lembra? Minority Report? É isso mesmo? Você vê que louco, né? Porque Minority Report, ele já tem a coisa do touch, né? Da tela touch, que aí é uma coisa muito comum hoje em dia, né? E tal, minha gata acabou de subir aqui. É muito comum hoje em dia. Tô no rabo passando. Ela que tadinha, tá doentinha. E aí você vê hoje em dia que os caras estão pensando no pré-crime, cara. Será que eles não assistem filmes? Ou, né? Pelo amor de Deus, né, meu? Porra, que louco isso. Quando eu li essa notícia, eu falei que vocês estão de sacanagem, né? Sem contar que pelo nosso ordenamento jurídico não dá, né? Você pode pensar o que você quiser, você só não pode fazer. Agora, pensar... podia matar aquele fulano, tá preso. Não, gente, eu não fiz nada, eu só pensei. Volta e meia eu reassisto esse filme aí, porque além dele ser muito legal, né? E tal, ele tem essa questão ética, né? De você não, você vai prender uma pessoa que talvez pratique um crime e tal. É muito legal, é muito legal. Pensou no crime, né? Então isso é muito louco, muito louco. O cara não cometeu, cara, pensou. E eu tava dando uma olhada, né? Porque não tô ganhando nada com isso, né? O Mercado Livre é riquíssimo, né? Mas eles têm um acervo gratuito muito bom, hein, gente? De séries e filmes. Eu lembro que Minority Report estava lá. Pra assistir dublado ou legendado, né? Porque às vezes você fica assim, onde é que eu vou assistir não sei o quê? E no meio desses streams malignos aí, né? Tipo Common People, né? Tem o Mercado Livre que o stream é gratuito, gente. Acessem essa porra aí, entendeu? Né, que é grátis, Mercado né? Play, né? Mercado Play, funciona legal. Eu tava assistindo umas séries antigas lá. Deixa eu ver o que tem rapidinho antes de desligar, né? Curiosidade aqui. O que tá atualmente lá agora no Mercado Play? Tem muita coisa de graça, galera. Eu também tô clicando aqui, ó. Homem-Aranha, Longe de Casa. Eu sou muito a favor do OkRu. Vocês me conhecem, né? Que a gente até tem canal lá e tal, né? Mas quem gosta, né? Porque às vezes o OkRu tem algumas operadoras que você tem que usar o Opera para poder acessar o OkRu.
Olha, tem Ash vs Evil Dead, que é uma série muito É uma muito série legal. muito maneira, cara. É assim, uma parada gratuita. Ah, tem que ter uma conta no Mercado Livre, né? E tal, né? Tem até um filme Água com Açúcar, que é a proposta, ó. Divergente, Detergente. Um filme que eu gosto bastante, que tem aqui, sabe A Filha do General? Eu gosto pra caraca desse filme, é muito bom, né? Ó, tem o Nicolas Cage pra caramba, pra quem gosta, Outra Face. Olha, a gente fazendo propaganda do Mercado Livre. Mercado Livre, patrocina podcast de gente pobre aqui, cara. Vocês são milionários, aí vocês são brasileiros, pô, dá moral aí. Tem bastante coisa, até aquela série Your Honor, com o cara do Breaking Bad também, que é boa. Tem. Pô, corra que a polícia vem aí, que por acaso vai ter um remake, porque eu não sei, não quero ver. Alguém falou pro Lianiso que ele é engraçado, né, cara, né? Porque não basta o Lianiso não ter conseguido ressurgir com a carreira dele falando lá, eu tenho certas habilidades e eu vou te pegar. Agora vai fazer comédia. Ele não é o Leslie Nielsen não, gente, né? Mas fica a dica aqui, gente. Eu acho que o Minero T-Rob... Ó, tá mesmo. Eu acho que ele tá aqui no Mercado Play, né? Pra quem quiser procurar. Pô, Twin Peaks, cara. Twin Peaks o pessoal, na época do falecimento do David Lynch, tava falando isso. Tava falando, cara, ridículo. Um monte de streamer procurando Twin Peaks loucamente. Aonde tem Twin Peaks gratuito? No Mercado Play. Então, porra, né? Meu irmão, né? Na moral, né? Tá certo. É isso, né, Alan? Então vamos encerrando a nossa live aqui. Obrigado a todos que apareceram para comentar. Marcelo Ribeiro, Lais, Cláudia, eu gostei do nome, Cláudia, também o Arão Neves. Gente, muito bom. Quem aparecer depois aqui, dá um salve aqui, deixa aqui na sua listagem aqui o que você gostou mais, pra gente poder saber também. Lembrando que tá aqui no meu perfil. Se inscrevam lá no meu canal, que eu até postei um vídeo lá recentemente falando sobre os headsets malignos que eu comprei e já estou tendo um problema com o Edifier fantástico, né? E tal, porque assim dá engajamento, né, gente? Faz o canal crescer, dá lá um oi, um salve lá. Bom, inclusive o Alan, que é um cara muito sagaz, ele já deu a dica dos fones de ouvido. Então depois, se me devolverem meu dinheiro, eu vou tentar, né, pegar aí outros fones, né, Alan? Que destreza, que nem fala o cara, que destreza. Um fone que custou menos da metade desse fone. E tá aqui no meu ouvido funcionando. Obrigada, Claudian falando que adorou. Obrigadinha, de coração. Obrigada. Alan, vamos nessa então aí, porque o trabalhador aí, amanhã é dia de trabalho. Estamos cansados e amanhã é dia de bora trampar, porque vem um feriado prolongado aí, mas até o feriado chegar não dá pra chibirar. Não? Gente, beijo no coração. Lembrando que a gente tem a gente está tentando levantar mais apoiadores no Apoia-se, né? Porque a gente trabalha com The Twilight Zone, Night Gallery e tal, mas estamos tentando ter mais apoiadores para continuar nosso projeto, para poder comprar uma webcam nova, né? Então, o Apoia-se está no link logo abaixo. Aí, se você clicar na descrição, vai ter todos os links do site, link do Apoia-se, dos podcasts, né? Então, quem puder nos apoie, seu apoio é bem-vindo. E tem o link da nossa vaquinha também, hein? Que devagarinho, né, gente? Eu fiquei tão triste que essa vaquinha não... Tipo assim, a gente não consegue levantar... A gente não consegue levantar nenhum valor da webcam. É muita tristeza, né? Então, quem puder, nos apoie, tá? Tá na descrição, é só abrir aí e... Se cuidem, gente. Tudo de bom pra vocês. Um abraço. Tchau, tchau.